E vamos. Deixa eu deixar o like já. Caralho, Insta 460 like, Insta 1000 visualizações. Já nem vi, mas sei que é cinema. É um filme, guys. Isso daqui vai ser um filme. Entendemos isso? Tá, vamos lá. Guys, mandem aí já o salve para o Youtobas, porque isso daqui é inédito na história do CBLOL, tá ligado? Eu acho que quando a gente fala de CBLOL, é impossível não falar de Pen Game, e quando a gente fala de Pen Game também, é impossível não falar de CBLOL, tá ligado? Inclusive, spoiler, eu participo um pouquinho desse documentário, e eu acho que eu falo exatamente isso, tá ligado? E é muito verdade. Tenho um pouquinho de orgulho de ter feito parte de tudo isso. E também orgulho principalmente da PEN, mano. Uma equipe que entrou no cenário quando absolutamente tudo era mato. E uma das poucas equipes que estavam desde quando tudo era mato está até hoje de pé, ainda levantando cada vez mais a régua do cenário, inovando cada vez mais e trazendo coisas positivas cada vez mais para o cenário. Um off-topic. O meu primeiro salário dentro do League of Legends oficial, um salário que todo mês, naquele determinado dia, caía na minha conta. Na verdade, nem era cair na minha conta, porque eu acho que eu nem tinha conta bancária, eu tinha 17 anos. O Pada vinha e chegava com envelope com R$1.000. Foi o meu primeiro salário e foi na PEN. E a primeira equipe também a ter Game House em toda a nossa região, tá ligado? Agora vamos, guys, vamos curtir. Me falem aí como está o áudio, beleza? Que eu vou botar nas alturas aqui. Oi. Tá sem áudio para mim, Pen Game? É assim mesmo? Não está mutado. Legendinha para os surdos. Let's do our best. And second, let's enjoy the moment. That's it. We are here for each other, okay? If you're Renekton with the best, okay? You pick Jax, right? Ready? Nossa, já começou assim. Guys, precisamos do chat. Apenas uma introduçãozinha, né? Aí, ó, o começo de tudo. 2011 foi o início de tudo, eu jogava casualmente, mas eu era, na época, o jogador brasileiro com maior pontuação no servidor norte-americano, e eventualmente a PEN chegou e falou, a gente quer contratar vocês. A gente era muito competitivo no Dota. Olha o Pada! Com a nossa popularidade no Dota, acabou que surgiu muito interesse de outros MOBAs, né? Vou dar uma deitadinha na cadeira. Começaram a jogar LoL, os primeiros jogadores de LoL, muitos migraram do próprio Dota. E aí eles procuraram a gente, houve bastante interesse e a gente acabou se interessando no projeto. A gente procurou entender do jogo. Eu lembro que o BRTT tinha um time também, ele jogou contra a gente no primeiro campeonato. Tava mais pensando naquele momento ali no meu futuro, né? No que poderia acontecer com League of Legends. Então, beleza, aceitei ir pra PEN. Foi algo totalmente inesperado pra mim. Oh! Tulhão está vivo ainda, mano. Então, quando a gente chega no CBLOL 2012, né, a Riot vem pro Brasil no final de julho ali, começo de agosto de 2012, e aí depois, né, já anunciam que vai ter um primeiro campeonato brasileiro de League of Legends, né, o CBLOL, na Brasil Game Show 2012, e começa toda a história, né?
Era numa posição muito boa na BGS, porque era no começo do corredor. Então, se a pessoa quisesse ir tanto pro corredor da direita quanto pra esquerda, ele ia passar pelo stand do League of Legends, então ele ia ver aquilo e falar, mano, o que é isso? Por que tem tanta gente parado aqui assistindo aqueles caras jogando ali em cima? Tava entupido a entrada lá, hein? Olha só, eu nem entrei ainda e já tava lotado. De quem é essa voz? Antes do CBLOL começar, a PEN já meio que mostra o que veio, porque Ó eles ele, fazem uma Tobis. coisa chamada PEN House. A PEN House, ela foi um bootcamp de uma semana antes do CBLOL começar, que acontece em 2012. Na época, cara, eu consumia muito conteúdo da gringa e eu via Gaming House, eu via essas coisas, e pra gente era um outro universo, saca? Tipo, era uma coisa que era impensável isso acontecer. E a PEN é a primeira organização que faz um bootcamp, traz a galera, faz essa PEN House. Você vai me fazer me ouvir? Pegou aqui. Vamos começar pelo nosso querido Kami, né? Cara, tá nervoso? Você, tipo assim, na moral, Olha o Gordox! Você pegar e jogar na sua casa. E hoje você vai pegar e vai jogar amanhã, na verdade, você vai pegar e vai jogar pra uma plateia, meu, estimada pra mais de 2.000, 3.000 pessoas vendo você piscar. Como o Gordox coube nesse carro, o que viado? Você pensa disso, velho? O Cururuzans. Começa a bater acelerado a partir de agora, de saber que vai ter tanta gente olhando você. Sim, a gente tá ansioso, mas nervoso não, porque por causa dessa preparação da PEN House, a gente se acalmou, já treinou, já tá bem preparado. Quebrou aquela ansiedade de sair do quarto, ficar jogando do quarto. A gente já tá bem à vontade, sim. Cara, ansiedade sempre rola, né, cara? Não importa quantos campeonatos você jogar, a ansiedade sempre vai bater. Tipo, eu tô tentando... O pai não mudou nada. Eu já joguei muitos campeonatos, já joguei mundiais e tal. Tentando, tipo, passar pra eles... Falava assim, muito tipo, cara. Muito. Coisa, tipo, falar que eu... Parada de confiança, pra eu poder confiar. Tipo, confiar em todo mundo confia em todo mundo, não precisa ficar nervoso, tá ligado? Eu tava talvez nervoso de gravar a entrevista. Mas nossa, eu já tinha media training na época. E tu vê que eu já tava até falando meio que como um líder, assim, né? Sim, eu senti isso também. Já no primeiro CBLOL, nossos jogadores já estavam super populares, eu lembro o Kami, todo mundo parte do dia fora que o Kami. Ninguém nunca tinha visto o Kami, não sabia nem qual que era o rosto dele, então era uma primeira impressão legal, assim, todo mundo muito hypado só por poder jogar e se conhecer presencialmente. Começaram a me cobrar, quando que você vai fazer live? E quando que você vai criar uma página? E eu lembro que foi até estranho, né, que tipo, a primeira vez que pediram pra tirar uma foto, pediram pra fazer um autógrafo, e eu fiquei, mano, nem tem autógrafo, velho. Então 2012 teve essas coisas, né? Primeiro contato de todo mundo ali. Nossa, eu amava aquela área. Também com parte da comunidade. Eu lembro que juntava muita gente, já juntou muito público, isso já era uma parada que me animava bastante. E já deu pra ver que a PEN já tava com a torcida muito grande ali. Eu não tinha noção de como já existia fãs, né? E metade era torcida, a grande maioria já era da PEN. Eu acho que já se criava a melhor torcida do mundo ali. Muito bom dia, invocadores, e sejam bem-vindos ao terceiro dia da BGS. Hoje nós temos as semifinais, temos duas partidas emocionantes. Agora teremos a partida com a PEN Razer e a VTI Nox. Espero Eu amava a vocês Flávia empolgados Morgan, pra essas mano. partidas. É uma outra realidade, completamente falando. Eu tava na Insight e na época tinha a VTI, né, que tinha duas lineups, e a PEN, acho que esses eram os 4 times principais, tanto que foram o top 4 lá na época. E eu narrei aquela semifinal entre a PEN e a VTI Nox, né? A VTI Nox era Olha o comandada juntar, pelo Yetis. mano. Eu acho que eu joguei de Morgana contra o Yetis de Cartus. E foi uma Jantar. partida que o Yetis acabou com o jogo, assim. O Santos também pronto pra pular. O Kami vai se aproximando. Saiu o Churenas, ele acabou pegando o outro, deixou pra fora. O último da zona saiu também. Olha só, Tito ali no meio de todo mundo. O Yetis dando bastante dano, pelo Johnny Gate. O Yetis tá haraciando, o BRTT acaba morrendo também. Vai sair ult do Carlos! Mais uma kill e ace pro time da VTI. Na época era bem cru também, assim como era o cenário, a gente não tinha muito conhecimento, então era muito... Vamos fazer uma composição pra ganhar desses caras, porque a gente joga melhor assim, assim, assado. E a gente se resumia muito nisso. Eu lembro até de um momento em que o Yetis, ele aperta o R do Cartus, levanta as mãos assim, a torcida vai junto e dá double kill pro Yetis. É o ult do Carlos! De novo pro Yetis! Ele vai... E depois desse double kill dá pra ver na câmera do Meet do BRTT que eles já acham que o jogo acabou, assim, saca? E, obviamente, depois acaba, a PEN, se eu não me engano, acaba ganhando da Insight na partida, na disputa de terceiro lugar. Acabou de acabar o campeonato aqui. Magrox. Porque eles ficaram em terceiro lugar. BRTT,
Que partida que você fez, velho. Aquele seu choro no final ali foi tipo, de que, pô, meu, eu podia estar ali disputando o primeiro e segundo lugar, a gente tinha condição. O que foi aquele seu choro ali na hora que acabou o jogo, que emocionou a todo mundo que tava na plateia, cara? Cara, aquele choro ali foi tipo, foi uma mistura de tristeza de não estar na final e, tipo, muito emocionado de ter conseguido aquela vitória ali, porque a gente merecia muito essa vitória. Tipo, Deus sabe o quanto a gente se dedicou pra essa vitória, velho. Eu tava lá, eu vi. BRTT, pô, você pega e olha pro lado e vê a galera, toda essa estrutura e não alcançou o primeiro lugar. Vocês deu uma desmotivada, estão motivados a continuar com o time. O que vocês pensam a respeito disso? Tipo, quando você perde, sempre dá uma desanimada na hora e tal. Mas depois a gente conversa, a gente vê que, tipo, não vale a pena desanimar. Tem uma galera que gosta de você, que torce por você. E, tipo, isso aqui é uma família, tá ligado? Não é uma brincadeira. Cara, que loucura. E eu acho curioso que você fala que você mesmo já considerava tipo uma família, né? Você já fala isso no futuro. Por quê? Cara, nessa época, a gente estava ainda há pouco tempo junto e tal, mas eu já tinha muito carinho, muito respeito por todo mundo da Penha, claro, pela oportunidade e tudo que a gente estava fazendo já. Então, com certeza, não foi da boca para fora. BRTT jovem, mano. Ele tinha 30 anos aí só nessa época. A primeira rivalidade que a PEN realmente teve no cenário de LoL foi com a CNB do Takeshi. O Takeshi, ele era muito conhecido também pela solo kill. Teve uma época que ele tinha 3 Olha o Danagorn ali, cara. A solo kill. E realmente tinha uma rivalidade muito grande entre o Kami e ele. Tinha uma disputa na comunidade, quem que era melhor e tudo. Existiam 2 caras que eram os caras a serem batidos no mid laner, que era o Takeshi e era o Khan. Todos os mid laners, não era só eu. Todo mundo que jogava contra eles era mais difícil de enfrentar. A gente tinha estilos de jogos diferentes, o Kami era bem mais sólido, assim, não tomava tanto risco, mas tinha uma mecânica muito boa. E eu gostava mais de um estilo de jogo agressivo, de side lane, e a gente tentava se bater em estilos diferentes de jogo, então sempre teve uma rivalidade muito grande na época, e acho que até hoje, assim, é bem lembrado por parte da comunidade essa fase de 2013 até 2015, 2016. Pra mim foram muito mais memoráveis as séries, os jogos contra o Takeshi, talvez porque tenha sido o primeiro contato com uma rivalidade forte, que foi esse com a CNB, onde tudo era mais mato, tudo estava mais começando. Foi a primeira rivalidade, de fato, mano. Eles ainda vão pra cima do Takeshi. Olha a cilada, o Takeshi é pego, é stunado, o Cthulhu chega, mandando aquele stun, o Takeshi não consegue fazer nada. Link, nada do gênero que pode acabar, e olha só, indo pra cima, meu Deus. Lá vai o Takeshi pra cima do Kami, o Kami tem incendiário, vai flechar, flecha atrás, e o Takeshi garante a primeira eliminação da... A gente já era o time mais popular em 2013, com certeza absoluta, assim, porque tinha o BRTT e o Kami, e eles eram muito grandes, tudo por causa dos estímulos de stream, que a gente sempre incentivava eles a streamar, e eles gostavam bastante também. Bate na parede. Bate na parede, moleque! Bate na parede que eu tô. Só confia. Confia na Cal. Meu Deus, olha esse dano. Gary, respeito! Mano, o bagulho em 60p, tá ligado? Quando eu 20p. comecei a assistir, eu assistia mais os jogos do BRTT em si e da PEN. Em tão pouco tempo, eu vi aquela quantidade de torcedores e gente torcendo assim. Foi uma parada meio que surpreendente pra mim. 2013 tá muito dividido o stage ali, né? A gente teve um campeonato grande pra caramba, com muita gente. Foi o primeiro CBLOL que a Riot viu o sucesso de 2012 e falou, a gente precisa ir para um evento próprio. Então eles Eu comecei aí, nesse o daí. espaço de eventos do WTC Golden Hall em O São World Paulo, Trade que Center, cabe um eu público acho. de 3.000 pessoas. Eu tava aí, mano. Eu acho que se passa bombeiro ali, eles fecham o evento, porque tinha gente sentada em entrada de saída, tinha gente sentada nos corredores na frente do palco. Eu tava. Isso daí... Foi contra a CNB. Pegar eles na final, acho que foi bem simbólico mesmo da gente. E aí o Kami Isso daí eu perdi, Gragas, fiquei em quarto, O resto dos quinto times lugar. não tinham descoberto ainda que Gragas AP era roubado e só a gente jogava. Era burst 100% e a gente não dava tempo de narrar, cara. Ultimate ele consegue escapar graças ao rapel, mas o Kami tá em cima! O Kami era muito bom com esse Gragas, mano. Muito E bom, na muito final, bom. Ele tem muitas acabou plays que a gente épicas, ganhou o primeiro tá ligado? jogo. E aí o Kami e o Túlio decidem Com esse acabar Gragas com AP. a série. Túlio, Sir Túlio, assim, ele e o Kami eram duplinha, né? E o Túlio não saía do meu pé o jogo todo. Acho que ali nasceu o meme do Túlio de sentar na moita e ficar aguardando
No momento que o Takeshi dava qualquer passo, o Túlio gankava ele. Ele vai tentar pelo mid. O Túlio gankava muito mid, mas quem ficava parado nas bushes era o Danagorn, o jungle do Takeshi. Esperando o momento e foi pra cima. Foi pra cima do Takeshi. Ele chega com a você torcido, o Takeshi apanhando muito, usa ali o Tem um flash, Kami de Zed, tá ligado? Que mundo é esse? E até no último jogo da final, eu lembro que eu tava sendo campado pra caramba. E aí no jogo 4, mesma coisa, eu falei, eles vão prever isso. Eles vão prever. E eu falei pra rapaziada do meu time e tal, guys, relaxa, que eu não vou morrer nível 3. Olha lá no mid. O Takeshi tá sendo gankado, o Ignite vai pra cima dele, ele tá sendo gankado, o Ignite vai procurando, ele é First Blood para o E aí eu fui lá, a gente conseguiu ficar na vantagem, e aí a gente começou a snowballar o jogo. Aí O Túlio carregou solo essa final, tá? Solo. Foi uma final que teve muita história entre eu e Kami lá, desde então acho que foi o primeiro grande momento. E foi dali pra frente que eu acho que O Túlio ele se consagrou aí, nessa final. Inclusive, off-topic, tá? Tinha teorias de que diziam que o Túlio tava com uma escuta da PEN, ouvindo tudo, meio que de mapa hack, falando aonde os caras estavam, de tão bem que ele jogou. Tá ligado? Só que, obviamente, não aconteceu, tá ligado? Mas o Túlio carregou solo isso daí. Podem ver aí, VOD. Ele carregou solo isso daí. Solo essa final. Vitória do time da PEN! O Kami não me toca, realmente. Campeã brasileira 2013, rapaz. Depois dessa final aí eu entro como suporte. Na PEN. Uma sensação ótima de conseguir trazer o título na frente daquela torcida e tal. E Eu acho que venceu de maneira bem convincente e foi um campeonato muito divertido, assim, tem muitos highlights. Pra mim ali foi algo sensacional. Foi realmente muito legal esse momento. Porque apesar da PEN já existir há bastante tempo, a gente nunca tinha ganho nada presencial ainda. O presencial realmente veio com o LoL. acho que é mais importante mostrar que eu tinha escolhido a coisa certa. A pedido do Caio, eu queria fazer um anúncio para todo mundo que está aqui na plateia, na stream. Nós não estávamos residindo na casa do Caio, nosso manager. Nós estávamos residindo desde o começo na Game House da PEN, a primeira Game House da América Latina. Aí, ó, falei. Tá? Foi a primeira? De colocar o esporte eletrônico no topo do mundo. A gente quer profissionalizar esses meninos e foi assim que a gente conseguiu fazer isso. Primeira Game House da América Latina, galera, da PEN. A PEN é pioneira nisso daí, é bizarro. É uma grandíssima história. A PEN foi o primeiro grande time com a repertório. Game House aqui no Brasil e nessa época também foi um momento de decisão para todos os jogadores, porque a gente tinha que se mudar para São Paulo. Acho que ninguém era de São Paulo nessa época. Eu era de Floripa, o Túlio de Recife, o BST do Rio, então foi um momento de decisão para todo mundo. Se a gente quer levar isso para frente mesmo, a gente vai ter que levar a sério e se mudar e morar junto e treinar e realmente levar como profissão. Essa é a casa amaldiçoada. É a casa amaldiçoada total. Eu sentia que era, talvez, era o que faltava ali não pra é meme. a virada de chave ali É essa pra daí, gente que era a elevar primeira o nível, Game House dele. profissionalizar mais as coisas, começar a levar mais a sério. Viemos conhecer a Game House da equipe PEN, que ganhou o segundo campeonato brasileiro de League of Legends. Aqui, os atletas vivem e se preparam para as partidas em campeonatos do mundo todo. É importante você estar do lado do seu teammate, né, do seu companheiro, e você falar 24 horas sobre o jogo. Como é que fica a organização aqui? Então, eu não sei, isso aqui não é meu, então se estiver bagunçado, pode julgar, mas aqui em cima a gente tem só os quartos mesmo, então a gente vai ali pros outros. Mas O Kami com realmente esse só um cabelinho espacinho dele pra era dormir, né? role, Você vê que não é viado, muito sério mesmo. grande, é só tipo pra guardar Eu suas achava roupas e muito pra dormir. role. Mas o resto do dia você passa lá embaixo jogando, treinando. E é quase como um trabalho mesmo. Durante 8 horas, todos os dias, os atletas fazem treinamentos técnicos e estratégicos. Esse sobre o careca jogo, com o objetivo de era melhorar o a treinador performance. deles, o Isso Necro. fez total diferença, assim, pra PEN É conseguir Necro? vencer o título, como eu falei. É Eu Necro, acho que né? foi esse tempo que eles precisavam pra se conhecer, saber como lidar com cada um. A gente percebia que os jogadores eles sempre tinham uma sinergia a mais do que Olha, os Joe outros. Coringa. Eu acho que fez bastante diferença, assim, ter essa cultura de treinos diários, você jogando ali Game House. E hoje em dia é algo minúsculo, se a gente for olhar o todo, mas pra época foi gigantesco. 2014 foi muito interessante que realmente o cenário estava crescendo bastante, começou a ficar bem competitivo. Eu fui atrás de encontrar alguns players. 2014 de eu renome lá ganhei, tá? fora. Mandei mensagem para todos eles no
no Reddit. E aí a gente chamou o Ola e o Ola indicou o Lácteo. Eu fui quicado para eles entrarem, mano. Muito bem, obrigado. Mano, olha só. Sem um off-topiczinho aqui, tá? Nessa época eu entrei de sup e era o Venom top. Eu fui bode expiatório. O Kami, ele não tava mandando bem nessa época, porque ele tava se descobrindo viado, tá? E o Kami tava namorando, ou pegando, não me lembro exatamente, uma pessoa. E daí ele tava vivendo isso. E daí, nisso, quem que tomou de revés gay? O pobre coitado aqui. Aí eu fui quicado em 2014 e fui para outro lugar. Não, nessa época aí eu já tinha certeza do que eu era. O Kami que tava se descobrindo. Olá. Kami? Turkey own Kami. O meu nome é Jusoki. Nice. Foi um período bastante novo pra gente. A gente foi esse primeiro contato com uma galera com uma cultura muito diferente, né? Vindo da rotina de treino da Coreia. Então a gente aprendeu muita coisa com o Ola e com o Láctea. Foi loucura. Quando entrou os coreanos, né, em 2014, até de outros times, mudou tudo. Tudo ficou diferente. O jogo começou a ficar mais rápido, ficou mais agressivo. Pra cima, equalizador, o Eco sendo focado, o BRTT acaba caindo para o Láctea, vai ter a perseguição, vai o Túlio pra cima, double kill, Sônica fica com o Takeshi, mais uma para o Láctea, é triple, vem pro quadra, vai pra cima, quadra kill e ace para a equipe na frente. Tenho memórias terríveis também de jogar contra o Láctea e o Olé, especialmente contra o Láctea. O Joko era jungle nessa época. Olha o Jocoringa, cara. Nossa, o Joker é ruim demais. Demais. Não é que ele era ruim, era muito ruim o Joko. Muito ruim. O Tio vai ser morto, o Láctea faz uma jogada incrível. Um pouquinho antes disso, na verdade, acho que tem uma mudança brutal, principalmente para a PEN, que é a saída do BRTT. O BRTT vai para Cade, que passa de Cade Team para Cade Stars, traz o Suno e traz o Winged. E nessa caminhada, o Suno e o Winged estão destruindo o cenário competitivo brasileiro, acabando com todo mundo. Realmente era muito difícil, o nível... O Winged revolucionou, tá, Django, aqui no Brasil. Olha o Winged, meu Deus do céu! Sensacional jogada de Lee Sin! Ele é um monstro com esse boneco, Titinha! A PEN chega na final contra a Cade, numa final épica. Cara, essa foi uma final difícil, por conta de todo o contexto ali, de estar enfrentando a PEN, time que eu tinha muito carinho e tal, toda uma torcida. É muito engraçado, porque parece que o BRTT sai da PEN, só que a PEN não deixa o BRTT se afastar muito. Se ele não tá na PEN, ele tá jogando contra a PEN. Uma final bem disputada, se não me engano, um time ganhou uma, depois o outro ganhou outra, e foi nesse revezamento assim. Wicked Mog, BRTT tenta fazer, leva tudo, neutralizado, e é GG, Titinha! GG para o time da PEN! Caindo a segunda, e o time da Cade vence a terceira partida. 5, a PEN emplaca um jogo de 0, não! O Kami acabou morrendo, e daí 14-1 para o time da PEN. Olha o abraço do sortudo! Vai ser o campeão da Liga Brasileira! A PEN perde aquela final pela margem mínima, continua-se o trabalho, né, obviamente, na final regional 2014, que seria o segundo split. A gente tem as duas organizações que têm jogadores de coreanos, fora, tanto a Cade quanto a PEN, que eram as francas favoritas novamente. Olha quem tava ali! Para CNB e para Kabum. Então é um momento onde, olha, cara, ali, eu dá ali. pra ver que a PEN e a Cade, na verdade, meio que morreram abraçadas na praia juntos assim, né? As rivais até o final. Os caras tinham 4 coreanos, 2 em cada time, nos times mais caros. Aí quem que vai para a final? O Minerva de AD Carry no seu primeiro split, com tipo 10 jogos de AD. Juntas até o final. Eu era muito bom, Era esperado o quê? Vamos ser sinceros. Era esperado o PEN e Cade na final, essas equipes com os coreanos. Eles trouxeram muita coisa pro cenário, teve um desenvolvimento Jinx muito grande de pela parte letalidade. competitiva e pela solo kill. Isso vai fazer a PEN colher frutos no futuro. E eu acho que, né? mecanicamente, o Láctea foi um dos melhores jogadores que já jogaram no Brasil. E o Ola foi um cara muito carismático, né? A torcida lembra muito dele com muito carinho, ele cantando Sandy Júnior na live em português. Só sei que sem você parei de respirar e é você.
Amo o Sandy Júnior. Preste turu, 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 piranha tormenta. Foi uma experiência muito boa. Então a gente chega em 2015, a Riot contrata o Fernando Svevo, que era diretor de TV na Band, com um objetivo claro. A gente quer passar de um CBLOL eliminatório para um CBLOL num formato de ligas. E vamos criar um estúdio de transmissão e profissionalizar a transmissão também. Então 2015, sem dúvida, foi um ano de mudança. Toda semana os times jogando presencialmente, isso foi muito importante. Inclusive, aumenta a pressão dos jogadores das organizações de criar conteúdo e de, tomar decisões competitivas que não só tragam um nível de gameplay, mas também tragam a audiência de volta. E quem traz a audiência de volta? Felipe BRTT Gonçalves. O pai aqui tava fidado já, com 3 War Você Mods, acha que esse novo time vai estar com sede de vitória pro Mundial? Eu só não acho, como eu tenho certeza. Depois da minha saída da PEN e dos últimos resultados de vocês, deu pra perceber que vocês têm se empenhado muito, vocês têm treinado muito e, o foco de vocês agora é o Mundial mesmo, não é só querer ganhar no Brasil como parecia antigamente. Isso me deixa muito animado e mais empenhado pra ganhar o Mundial. Até que você respondeu bem suas perguntas. Bem-vindo, Ivan. Isso daí foi o meme do BRTT preso, tá ligado? A gente buscou o BRTT de volta, porque a gente achou que faltava o instinto competitivo que ele tinha. Acho que ia ser muito importante pra gente conseguir reanimar o time. Eu lembro que o mote do vídeo, da volta dele, um dos pontos principais era esse, né? Sangue no olho, vamos dizer assim, né? Eu tive até proposta para ir para fora essa época e eu resolvi ficar na PEN, né? É claro, a torcida, acho que a organização pesou bastante, assim. Jogar com o BRTT sempre foi um facilitador muito grande, porque ele sabe coordenar, ele sabia nos direcionar. Ó, o pai hoje, jogo, filho, um Fuchhed. motivacional em game que acabava ajudando muito, assim. Eu acho que ele foi peça aí fundamental pra gente em 2015, que o time tava necessitado de uma pessoa que chamasse essa liderança, né? Vamos assim dizer. O time tinha muito jogador, com muita personalidade, então o Jude eu acho que caiu muito bem. Era mais tranquilo, mais fácil de lidar com as coisas, foi importante pro time. Eu já fiz um evento em 2014 no Brasil. Quando o West matava alguém, ninguém gritava. Foi contra mim essa época aí. Quando a PEN matava a gente. Lá na PEN, ele jogou contra a gente. Pulando. Eu falei, um dia eu gostaria de jogar do lado dessa torcida. E quando chegou a oferta, aí eu larguei todo na França, eu aceitei vir pro Brasil. A gente não tinha nenhuma experiência de um jogador europeu vindo pro Brasil. O Jude não era um jogador de primeiro escalão europeu. Então é um narguilha ali no chão, cara. O que aquilo significava pra PEN e pro nível da PEN como um todo. Garante a vaga na final e NTZ desbanca toda a poderosa PEN Game e faz 3-0 na melhor de 5. Bom, o Exodia, ele surgiu depois da minha saída da Cade. Eu recebi um convite para jogar na NTZ, fui jogar na NTZ. O Yang no top, depois o Revolta na jungle, Tokers no mid, eu a The Carry e o Jogster suporte. Micão gravou isso daí, ele tava na Liberty, macro, assim, tipo, a gente era um time extremamente chato de jogar contra. Quando a INTZ apareceu, ela apareceu com um jogo muito rápido. A NTZ, em 28 minutos, destruiu 9 torres das 11 que existem na partida. Você perdia pra gente, você não entendia muito como você perdeu, mas era porque a gente era um time com um macro bem avançado. A prova disso é que a NTZ atropelou toda a concorrência na primeira split de 2015 e ninguém viu como que eles tinham feito aquilo. Yang, Revolta, Tokers, Micão e Joster, porque eles mereceram. A INTZ atropelou a Cade nessa Essa NTZ era uma coisa avassaladora, porque tá a PEN de fora da final não é uma coisa que as pessoas estão acostumadas. Isso deixando o time assim com muitas dúvidas. Uma derrota é sempre muito difícil, né? Ainda mais no time que está com expectativa de ser campeão. Se não funciona competitivamente, não tem outra alternativa. Então, alguma mudança precisa acontecer. Não me oferece perigo. Pior que eu nem... Pior que eu nem lembro disso. Não que me coreano é oferece esse? Não me oferece perigo. Não tô
lembrado dessa parte. INTZ. Não lembro de ter visto esse vídeo, viado. Não oferece perigo. Pra mim é top 3 principais decisões de contratação da história do CBLOL, que é trocar o Leco pelo Mylon com a Cade. O Mylon sempre foi um jogador muito completo, assim, eu diria. Ele era muito bom no macro do jogo, de como jogar o mapa, etc. E também ele era muito bom mecanicamente, ele tinha uma lane muito boa e tal. Quando eu cheguei na equipe da PEN, eu lembro que eu tinha anotado num caderninho algumas coisas que eu queria mudar na equipe. Porque eu tinha um estilo de jogo muito diferente do deles. Eles eram um time lento no início, que tinham 2 carregadores, principalmente o Kami, que conseguiam resolver o jogo no mid late game. Pausa dramática. E eu era o completo oposto disso. Que foi isso? Meu Deus! Eu achei que ele fosse chorar, Tinha que falar achar alguma um jeito coisa. de Ué. jogar tanto recurso pra ele, tanto pro BTT, Mas o tanto Mylon pro era Kami, muito porque bom a gente mesmo, o tinha Mylon 3 era carry no doente, tá time, ligado? então tinha que lidar com Doente isso. de bom, Realmente, mano. tipo, mudou tudo pra nós, mudou tudo. Mais uma pessoa, né, com opinião forte. Era difícil abaixar a cabeça, então... Tô eu contente também que sou a assim, PEN botou o Túlio em BRTT muita também coisa, é assim. mano. O Tulhão merece, Kami, mano. Nunca teve apesar muita de ele mídia, ser mas... calado, quando ele God. botava alguma coisa na cabeça dele, também era do jeito que ele achava. O pai, ele gosta de recurso, ele gosta de falar, ele gosta de chamar o jogo ali. Tinha eu do outro lado que meio que puxava esse cabo, né? E a gente conseguia reconhecer onde que era melhor jogar do jogo nessa questão do early game. E a gente sabia reconhecer quem que era a condição de vitória da composição. Nisso, o Túlio falava muito também. Ou seja, cara, a gente iria bater a cabeça ali. Ah, era um time com muita personalidade forte, batia muita cabeça, tinha muita briga em treino. Não, dá pra esperar uma vez. Acho que ainda, pô. Não, sabendo legal, hein? Volta. Pega LeBlanc, que a gente pode esperar a coisa. LeBlanc e Rumble, pode ir. Sério, se é melhor mostrar os 2 solo lanes do que Pode pegar pegar. um suporte. Pode pegar. A gente tem que pegar LeBlanc. O suporte vai ser pra nossa compra, não vai ser pra lane. Tá. Eu sempre falei que eu era a esponja do time. Uma coisa dava errado, mesmo se não era minha culpa, eu ia pedir desculpa, tá ligado? Pra eles terem uma pessoa pra focar e... bora pra frente, desculpa, eu fiz merda, vamos avançar. O que é curioso que em 2015 o time não estava bem. A gente quase não classificou playoff. Então a PEN sofre muito na fase de pontos. Pra tentar encaixar um estilo de jogo e a pressão pra PEN ganhar... tanto. Ela só aumenta. É realmente uma panela de pressão. A gente esperava que a gente ia começar melhor, ganhava, perdia, e muitas dúvidas, muitas discussões na Game House. E aí eu acho que a PEN inova de novo, porque nesse período difícil foi o primeiro time que contratou os psicólogos esportivos. Então eles trouxeram uma experiência que a gente precisava naquele momento, de como trabalhar em grupo melhor, como a gente Tô na dúvida agora se a PEN foi confiar um no realmente outro. o primeiro time a ter psicólogo. Tem um mundo em que foi a INTZ, não com Cláudio Godoy? Acho que é Cláudio Godoy. Era Cláudio alguma coisa. Não tenho muita certeza dessa informação, tá? Dentro de jogo. Isso foi uma coisa que, desde cedo, a primeira vez que as pessoas fizeram A isso, que sensação foi a que PEN, eu tenho já ficou olhando muito claro lá que isso é atrás o quanto foi que a importante. INTZ foi o Estabelece primeiro um padrão de time, mas posso estar qualidade, um enganado, padrão de né? qualidade de vida para os jogadores e para os profissionais da área, que vai se perdurar, que perdura até hoje, sabe? Simplesmente conseguiu ignorar todos os fatores externos, qualquer tipo de desavença ou coisa do tipo, para focar num objetivo em comum, que era o título. Vamos canalizar isso aqui que a gente tem agora pro League of Legends. Vamos focar nisso aqui. E deu muito certo. Foi abatido, Casacrina do Bruce, o Kami segura todo mundo por ali, double kill pra ele. Olha o Bruce de Java Mid. Vai ser perseguido, o Kami foi eliminado, Saci. chegou o VRTT, antes disso ele garante o triple, Deus. a luta ainda estoura, vai conseguir mais uma, vem pro Ace, Ace da PEN Games. Esse Fizz top aí marcou muito Mylon, hein? Né? Um time completamente balanceado e muito forte. E quando a gente vai pros playoffs, cara, aí é guerra. Nos playoffs, a PEN atropela a INTZ Red por 2-0 e vai jogar contra a Cade. Essa semifinal, muita gente até comentou, né, que era uma final antecipada. O primeiro jogo da semifinal entre Calma. PEN e K-Stars começa agora, Tichinha. Calma, guys, pausei. Houve um mini F aí, né? Houve um mini F, DEM F5. Aqui que está tendo umas instabilidadezinhas nesses últimos dias, mas DEM F5 aí que tá de boa, tá?
6K, vocês vão ter que lutar. Ah, esse roubo é muito épico, mano. Não, não é o roubo. O Kami tava de Victor no roubo. Cadê, moleque? Cadê, cara? Dragon. O que aconteceu aí? Foram já sei muitos que jogada é roubos, essa. na verdade. Eu já sei que jogada é essa. Eu já sei, não precisa nem ver até o final, cara. É, esse daí. Esse daí. O Kami faz história, viado. Tô na janta. Peguei o bala. Calibro Smite, revolta. Nice. Pega esse chão. Oh, Kami, oh my você! Não tenho mana, time. Eu não sei até hoje o que aconteceu, porque eu sabia que eu ia matar o Takeshi antes de matar o Takeshi e sabia que ia roubar o Barão antes de roubar o Barão. Não sei o que rolou. Deus. Eu tava com alguma bruxaria ali acontecendo naquele momento. Na hora, a gente achou que a gente ia pegar o Barão, tava tudo certo. E aí, quando a gente se tocou, acho que o cara, não acredito, pô, perdemos o jogo. E meio que ficou esse meme, né? Que o BRTT e o Túlio, eles falam, calibra o Smite, revolta, vamos calibrar. Não, esse E meme ficou, não. até hoje, Essa até hoje, realidade. quando eu jogo live, Meme não. Eu perco, sei lá, uma galinha. Não. Na semana do jogo, a gente tava treinando com alguns picks assim, meio que diferentes. Quando chegou na hora do draft contra a Cade, eles começaram a mostrar os bonecos que a gente ia pegar. Sendo que a gente não treinou com eles, né? A gente treinou com outras pessoas. Então, E teve outro detalhe disso alguém daí, passou tá? informação pra eles Desse do que a gente dia. tava treinando. Quando eles começaram a mostrar, eu levantei e bati palma. Tão sabendo legal, hein? Aí ficou meio que marcada assim essa cena. Tá sabendo tudo, hein? O Chaepão fidado. Aqui, ó. Bato palma pra vocês. Exa, Lupe, Takeshi, Revolta, Lecão. Agradece o outro time lá, ó. Então, mesmo os nossos adversários... Se eu não estou enganado, nesse dia em que o pai bate palma, a Cade inteira tinha ido de boné da Respeita. Porque, tipo assim, como que eu posso explicar isso sem atravessar as coisas? Tempos atrás, quando tudo era mato, o BRTT ele era sacaneado por ter Respeita. Ele era chamado de vendedor de boné fudido. Em muitas solo kill e etc. Quando você queria atacar o pai, você chamava ele de vendedor de boné fudido. E daí a Cade, eu não lembro se nesse dia ou dia depois, a Cade foi todo mundo de boné Respeita pra desestabilizar o pai, tá ligado? E daí eu lembro que pela transmissão, as pessoas estavam achando, os casters estavam achando que era homenagem, não tinha maldade. Só que, na verdade, eles estavam indo pra desestabilizar. Tô me confundindo? Foi outro dia? Ok, pode ter sido outro dia. Mas essa Cade, ela queria ser campeã a todo custo. Se você fosse para os players da Cade e falasse, vocês precisam chutar aquela velhinha em defesa ali que tá numa cadeira de roda, a Cade chegava dando voadora, viado. Sério mesmo. Não, pode não ter sido nesse dia, pode ter sido outro dia, mas isso aconteceu, tá ligado? Foram todo mundo com esse bonezinho. Fazer, a gente já foi lá e ganhou. Simplesmente porque a gente era melhor. Depois de Isso aconteceu, é sério. Vamos ver se eles botam, né? E comemora muito, porque foi um 3-0 limpo, tranquilo, em 3 partidas, onde a PEN conseguiu mas muita vantagem. 3 jogos muito bem controlados, comemoram demais, merecidos. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Ah, credo! Você já imaginou que jogaria uma final de campeonato em um estádio com milhares de pessoas? Olha, padre. Ainda bem que o tempo passa. Imaginar não tem muito bem como, né? Mas eu imagino que eu vou fazer coisas ainda mais impressionantes na minha vida. Caraca! I first came in Brazil in 2014 for a competition. I am Sao Paulo and I faced PEN Gaming and I faced the Brazilian crowd as well. And when I saw the people cheering for a team, that was one of the main points, actually. Eu diria que quando eu comecei a jogar, eu não imaginaria que eu iria jogar no estádio para milhares de pessoas. Mas vendo esse crescimento do esporte no Brasil, eu vejo que ninguém é imaginava, muito mais tranquilo isso acontecer. Contextualmente, por que houve essa entrevista? Porque contextualmente, ninguém imaginava que em 2015
o eSport estaria como ele estava. Vocês entendem isso? Por isso que tá perguntando assim. Porque, tipo, e aí? Vocês jogarão agora pra, mano, 12 mil, 15 mil pessoas. Vocês esperavam isso? A verdade é que não, tá ligado? Porque quando a gente entrou nisso, claro, muitas pessoas já tinham ambição, piriri, pororó, já imaginava de certa parte, mas ninguém imaginava que estaria como estava, entendeu? Final do campeonato com milhares de pessoas me Foi assistindo. muito foda, tudo isso. Ansioso, porque realmente promete ser a melhor experiência do League of Legends até agora. Descrever bem uma palavra... orgulho. Diferente. That's easy. Patient. Família. Eu tô na PEN já há 2 anos e um pouquinho, e pra mim isso é simplesmente uma família, o lugar que eu sei que eu posso estar a qualquer momento e as pessoas que eu preciso estão aqui. A carinha do Tulhão, mano. Gente... Nossa, eu não lembrava de jeito nenhum desse vídeo, meu Deus. Cara, muita gente começou, tipo, querer realmente torcer pra gente nisso depois desse vídeo, tá ligado? Então foi um vídeo muito foda. Dá pra ver que a galera tá até bem emotiva, todo mundo, assim, quando tá falando, porque realmente tem muita coisa envolvida, muito sentimento ali. Acho que todo mundo falou a verdade, cara. Principalmente nas palavras no filme, bom, do BTT Família. A gente sabe o quanto essa palavra ficou famosa depois, né? Quando ele fez o discurso dele. É interessante voltar pro passado. Now he has a second shot. So this is the biggest moment in his career. Quero lembrar uma coisa. Isso aqui não é um time. Isso, porra, é uma família. Emocionante. Se vocês estão vendo que alguém tá correndo perigo, você vai deixar morrer teu irmão? Não vai. Comunica, fala tudo. Olha o Zé ali, olha o Zé. Fala que a gente vai te ajudar, a gente não vai deixar você morrer. Vamos pra cima deles. Bora. São 3 gol PEN, ok? 1, 2, 3, gol! Aquele careca ali era o Zé, mano. Que hoje está aí nos esportes tradicionais, né? No Corinthians, eu acho, Fluminense, sei lá. Absurdo, fantástico. Aí você vê onde for parar, lotar um estádio de futebol. Muita estrutura, cerimônia de abertura, show. Final de CBLOL totalmente épica. Pô, a Riot contratou um helicóptero pra filmar a gente saindo do hotel, assim. Cara, o estádio lotado, todo mundo torcendo pra gente. Tem torcida da NTZ aqui também que só tô vendo o PEN. Eu lembro de olhar e falar, cara, eu não vejo uma camisa da NTZ aqui na torcida. Que é isso? É quase impossível você não torcer pra esses caras. Era surreal, acho que de mais de 10 mil pessoas que estavam ali, uns 90% eu tava torcendo A PEN pra sempre PEN. teve apelo Eu lembro midiático. que eu não tava olhando, eu não via a PEN subindo. Eu ouvia a PEN subindo. Os caras estavam entrando, fazendo referência a One Piece. Quando a gente entrou, o palco tremeu todo. Foi uma coisa de louco, assim. Eu acho que eu nunca tinha sentido nada igual. Quando eu vi aquilo ali, eu já meio que pensei, cara, é possível a gente perder. Teve uma pesquisa entre os casters, os palpites, 14 pra NTZ e 1 pra PEN. Acho que era o Underdog. Naquela época a gente tinha feito um bootcamp nos Estados Unidos. A gente não esperava nem de longe que foi aquela final, porque a NTZ era a franca favorita. E a gente agora sim, Tichinha, começa a grande final do CBLOL 2015 e NTZ versus PEN. Eu lembro do BRTT jogando de Vayne ainda naquela final, eu nem esperava que ele ia jogar com aquele champion. NTZ tem o foco agora, ultimate em cima do Joster. Toda vez que eles pegavam aquilo, acho que valia por 2, porque começavam a gritar. Mano, o loucamente, Micão acho que a era gente não muito bom conseguia nessa conversar época, direito muito bom, acho que esse foi um aspecto forte, né, Vocês não têm naquela noção. série. Aquela jogada do Mylon, de Nar. Dá pra ganhar, olha isso aqui, pode tem sec. Não, errou. Para. Eu sou um deus! Você é um deles. Vai, eu sou um deus e vai dar um GG. E o Nexus agora sim! Ele tomou pick-off, mas ele era muito bom, eu juro. Que barulho ensurdecedor aqui no Allianz Parque para a primeira vitória da PEN. As estrelas se alinharam em algum momento. Por exemplo, o segundo jogo, quando o Yang vai batendo no Nexus. Não tem como segurar a pressão! O Tigers até morre, vai acabar! O Nexus vai ser focado! Tem os Minions enquanto isso! Meu Deus do céu! São timing que, tipo, você pensa, mano, NTZ não era pra ganhar esse dia, cara. Foram poucas vezes que eu vi tanta calma, assim, dentro de um jogo competitivo. Calma aí, ó, toma sua calma. Sendo focado! E a PEN
acho que não tinha como a gente perder. Nem passava na cabeça de ninguém a possibilidade de perder. Eu vou botar essa palavra, era impossível a gente perder. E o último jogo, cara, foi o backdoor do Mylon. Por isso que aquela PEN é lendária. Não precisava do backdoor. Eles ganhavam a luta se eles quisessem. Só que vai para mais uma jogada lendária. O backdoor do Mylon foi assim, cara, eu não consegui ouvir meus pensamentos do tanto de barulho que teve naquele estádio. O backdoor, então, nossa, aí eu gritava, eu pulava e eu chorava. Não dá. Ok, dê a back. Não deixa. O primeiro eu tô passando mal que eu falo, eu já tinha visto que eu ia dar GG. E eu não estava acreditando que eu, de Shen, iria dar GG. Metade da vida. Vai, Tur, vai. O Shen é tanque, tá ligado? Ele não dá dano, mano. 40%. E se eu desse a volta no Nexus e chamasse de volta olímpica, tá ligado? E daí eu comecei a dar a volta. Vai, Jana chegou. Nidali chegou. Acaba, mano. É GG. Esse momento aqui, tudo que você passa, tudo que você faz pra conseguir estar ali, faz valer a pena, mano. Só faz valer a pena. Nunca vai ser fácil, assim, você alcançar ali o teu objetivo, seja lá qual ele seja. Tu vai sofrer, tu vai cair, vai ter muita gente querendo te derrubar. No final, sempre vale a pena. Parabéns. Sério, eu não tô botando fé. Acho que eu 3-0. Caralho, Acho emocionante, que ali hein? foi definitivamente o melhor momento, assim, da minha carreira. Um sonho meu realizado, então nem tenho o que falar, sabe? Mesmo dentro de uma família, às vezes você vai brigar muito, no fim das contas você vai brigar para alimentar o outro, tá Não, ligado? eu não Porque vou nosso chorar. objetivo era o mesmo, vencer. Realmente não dá pra perceber que você tá fazendo parte da história quando você tá vivendo ela. Foi uma sensação de alívio. De tipo, caralho, valeu a pena, mano. Foi absurdo, acho que foi o ápice de torcer, assim, de falar, cara, pô, o time foda ganhando de um outro time, pô, o NTZ era um time muito bom e pô, foi fantástico. É um marco muito grande pro nosso cenário, né? Não só pra história da PEN, mas pro cenário como um todo. Aquela final foi o boom, foi a explosão. A gente tem gerações de torcedores que começaram justamente ali. A quantidade de gente que eu converso falando, eu comecei a trabalhar com esporte por conta do Allianz, me apaixonei por esportes por conta do Allianz, aquilo fez eu entender que eu poderia ter uma carreira por conta daquilo. Todo mundo que sonhava em ser jogador depois de 2015, cara, pegou muito mais vontade. E aí veio uma segunda geração de jogadores depois daquilo ali. Com certeza teve bastante influência ali na minha decisão de, mano, eu quero virar pro player. Foi uma virada de chave pra mim. Eu literalmente vi com meus próprios olhos que existia um cenário competitivo, assim. Essa história de, é só um jogo, não. Ali foi muito mais, assim. Muito da mídia também começou a olhar, tipo assim, cara, que game é esse que tá parando um estádio de futebol? Ontem não teve futebol na Arena Palmeiras, em São Paulo. Mas teve torcida pra ver uma marco, tá? Final. 12 mil pessoas, todos os ingressos vendidos. Tudo isso para acompanhar ao vivo a batalha entre os melhores jogadores de game do Brasil. Ninguém entendia o que estava Um dos melhores acontecendo. momentos Ninguém entendia. do esporte como um todo no Brasil. Imagina explicar para o seu pai que o Allianz Parque lotou pra ver jogo. Seu pai tava incrédulo, tá ligado? Até hoje a gente, né, em números questões de resultado, a PEN tem Juro? o melhor resultado internacional da história do Brasil. Tinha gente falando que a gente ia ganhar. Poderia. Porque, ó, INTZ foi 2, Cade foi 5, INTZ foi 8. Aí teve mais 4 jogos da fase de grupos Wildcard, então a gente chega na arena contra os chilenos 12-0. Acho que foi a primeira vez, né, que eu jogo com a torcida contra, né? Aqui, as vaias são esperadas. Quando times estrangeiros enfrentaram algum time brasileiro no Brasil, também aconteceram. Mas tá aí, estão tancando muito bem. Estão tancando muito bem. Boa, mas a gente sabe que o Brasil... Ruê. A gente é Brasil aqui. E agora... Ruê. Que querendo ou não, né?
Ruê é Foi legal sacanagem. aquela final contra os chilenos, mano. Ô, tinha 5 mil chilenos, eu não ouvi um pio, véi. A vaga do Mundial, tá aí. Tá aí. Então aí... Esse era o wild card, né? O troféu, a PEN não é modinha, é tradição, meu amigo, é tradição de título. Campeão brasileiro e agora campeão do desafio É, o wild card. Quando você ganhava, ainda tinha que passar pelo wild card. Eu lembro desse está BO. no Mundial de League of Legends, pode gritar em casa, comemora, porque todo mundo está muito emocionado com a PEN Game. A PEN é o Brasil no Mundial. E quando a gente foi para bater no Nexus no terceiro jogo, eu lembro o Túlio que falou: Judo, vamos pra França, vamos ver sua família. Aí eu falei, vamos. Acho que é por isso que rola muito essa questão de que essa foi a melhor campanha, porque o análogo ao play-in da época poderia ser o Wild Card, onde a gente passou sem dropar nenhum jogo, e ainda na fase de grupo a gente foi super bem. Eu já assisti essas séries várias vezes, e a PEN de fato teve chances muito próximas. Como a equipe brasileira perdeu no Wild Card? Acho que não, Eu né? lembro que na época o pessoal da Riot Brasil, depois que a gente Parando pra pensar? estreou, ficaram em choque com a quantidade de gente que tava assistindo, porque o horário era ruim, se não me engano, o jogo era às 6 da manhã aqui no Brasil. Todo mundo assistindo e a gente começando a ver números que não estávamos muito acostumados a ver. O Exódia perdeu? Sério? Mas era Hoje outro em dia, formato, não? Quando a gente discute por que o time não passou ou Memória não, a gente péssima. fala de mentalidade, a gente fala sobre Champion Pool. Apenas em 2015 a gente fala de uma jogada errada do Jude e de um chute que o Marlon tomou que o Carça deu. Essas duas jogadas talvez separaram a PEN de não passar por umas quartas de final. O do Jude Não foi mentalidade, realmente não marcou foi Champion muito. Pool, não foi dominar o meta, não foi estar nervoso. Eles estavam tudo isso. E mesmo assim eles foram lá e fizeram. Então ali eu acho que realmente a PEN colocou o Brasil no mapa do LoL internacional. A PEN ela contrasta um pouco as glórias dela com períodos de apagão. Sai de 2015 sendo campeão e aí a gente sabia que o time não ia se manter, a gente cuidado. precisava mudar de alguma forma. Logo que acaba a temporada em 2015, é unânime, acho que assim, entre o time e a comissão, de que o Jude já era uma peça que tava todo mundo querendo trocar. Desde o final de 2013, expuseram. nós queríamos montar a equipe de eu, Túlio, Cami, BRTT e Lupe. Os É, 5 nomes. sim. E aí o Lupe não pode jogar, e aí o Jude É, sai, é. e aí entra o Picoca. Agora, no momento, a gente tá tendo que usar o Picoca, que é o nosso reserva de suporte. Não. E, tipo, ele não tem O experiência. Picoca não era reserva de nada. O Picoca, ele era streamer e tava numa boa. Ocasionalmente, ele era um streamer challenger que jogava muito bem na mid lane e mono TF, entendeu? Muitas organizações, acho que até mesmo hoje em dia, não sei, era obrigatório você ter um jogador reserva. Só que nessa época, a gente não tinha estrutura e base para ter um sexto, sétimo player e ainda desenvolver ele. Até mesmo em 2025, a gente hoje não tem essa base. Então, muitas organizações contratavam streamers para fomentar ali a fanbase e tal. PEN sempre acima do tempo, né? Contratou o Picoca, que era um ótimo streamer. Picoca, ele viveu um auge, guys, que, tipo assim, foi um auge bizarro, tá ligado? Ele era muito grande, ele era muito foda, ele era bizarro. E a PEN sempre contratava streamers. Contratou já o Gordox, também quando tava no auge, tá? Gordox foi, acho que, o primeiro streamer brasileiro a botar 10 mil pessoas, 15 mil pessoas em uma live, sendo bronze e vendo um bronze jogar. Então a PEN sempre contratou. E daí você precisava colocar jogador reserva por normas do CBLOL. Como não tinha jogador reserva, vamos botar o Picoca como reserva. E daí começou a história do Picoca dentro da lineup da PEN, tá ligado? Nenhuma na posição. Eu poderia dizer que vai ser um pouco complicado até ele se adaptar. Cara, como eu entrei no CBLOL, foi bem aleatório. Eu entrei na PEN só pra ajudar a completar o reserva. Aí, ó. Eu caí aqui meio que de paraquedas. Ninguém sabe o que tá acontecendo. Mano. Tem um cara que era pra ser criador de conteúdo streamer jogando na PEN. O BRTT não tá jogando bem. O resto Eita, da contra equipe mim. parece que tá entrando mais em conflito. E, na Nem lembro desse verdade, jogo, a hein? gente descobre que esses conflitos, eles não foram resolvidos do ano passado. A gente não conseguia se entender de jeito nenhum. E a gente não confiava um no outro. A gente acabou que a gente perdeu essa confiança. Acho que 2016 começou Eu a acho que eu separar tinha muitas virado conversas jungle aí. E faltou realmente as pessoas se abrirem e falarem tem o que que realmente não. estão sentindo um para os outros, para não acabar e estourar. E junto disso, a gente estava com muitas mudanças no back-office. A gente brinca olhando para trás que todas as pessoas que de fato amam a PEN
estavam num período um pouco se afastando. Acaba-se o split, a PEN não consegue um bom resultado. É incrível. Como a PEN se perdeu durante o jogo e como a G3X se achou, sabe? A PEN era muito feia nessa época mesmo, muito feia. Mas tadinho. BRTT sai da Coca equipe. inocente. Dói muito no BRTT sair da PEN, dói na PEN ver o BRTT saindo, só que não tinha nenhuma outra alternativa para aquilo acontecer. Eu já tô muitos anos junto com eles. Tamanho da teta do Eu só pai, esperava um pouco mais de respeito e consideração na questão de me avisarem o que estava acontecendo, os problemas que estavam acontecendo e me darem chances de mudar. Eu diria que foi meio que o fundo do poço, assim, que eu cheguei na minha carreira. Se ele não queria mais jogar com o time, se o time não queria mais jogar com ele, tudo isso Foi pouco essa importa. época do a maneira PEN como foi conduzido. esconde. Por isso que ele tá falando isso, né? Foi a época que contrataram o Matsukaze e quando o BRTT ele ia gravar o PEN esconde, o Matsukaze entrava na dispensa, ficava lá e o BRTT tava quicado, todo mundo sabia, menos ele. Era um BO assim, ou era o Taya The Carry, eu não me lembro muito bem, mas ele foi muito sacaneado, muito. Da maneira certa. Acho que a gente não deu o respeito que ele merecia na saída em 2016. A saída do BRTT, ela desencadeia uma série de outras mudanças que faz a PEN ficar um pouco irreconhecível, assim, em 2016. Essa saída dele é o primeiro grande erro que a PEN tem numa sequência de erros que a gente vai acabar cometendo nos próximos anos. É aí de uma que o forma Bruce negativa, Orelha entra, começo, tá? talvez, de uma era questionável em todos os sentidos, tanto de liderança, quanto de decisões, quanto competitiva. A gente vê decisões difusas, coisas estranhas acontecendo, contraditórias, enfim. Não tem como, né? Quando você muda a parte administrativa, na última ponta do funil, acaba impactando o competitivo. A gente vê o Túlio saindo da PEN. Já era algo que já estava desgastado. E eu achei que o melhor seria realmente dar o tchau, seguir nossas Eu vidas acho que entra o separadas, Taizão Jungle, né? E sem maiores conflitos, sem maiores problemas. É o nosso Taizão, mano, que entra aí. Então, Túlio, muito obrigado por esses 6 anos. Foram muitos Bulls, muitos ganks e muitos 2v2 no mid. A gente se separa agora. Eu tenho certeza que as nossas jornadas ainda vão continuar por muito tempo no cenário. E espero que a gente se reencontre em breve, de alguma forma. Valeu, Túlio. Vai deixar saudades. Ali, o meliante. Vocês viram ali, né? Taizucho. Eu vi o Taizucho Você tinha ali. um pai que tinha pra ser o AD Carry, depois Olha ele aí, vai olha pra aí, olha aí. jungle. Olha! Isso aqui é lindo, meu Deus. Isso aqui é lindo. Olha ali, ó. Olha quem apareceu. Olha ali, ó. Se não é ele. Mano, olha que frame lindo. Taizão na tela com um brucinho ali, cara. Isso é lindo demais, meu. Eu tô com vontade de chorar, E o suporte é o loop, né? Você nunca vai conseguir suprir a falta que o jogador do BRTT ou um Túlio faz no time, né? Mas, de fato, é criar uma nova identidade, criar um novo ciclo. Há uma clara troca de geração, mas quando o Túlio sai também, você sente que o Maidon e o Kami, cara, já estão cansados daquela carreira. Eu tinha dado um prazo de alguns anos ali para jogar pros meus pais, para depois eu seguir uma carreira normal. Então eu já falei, mano, melhor eu sair logo disso aqui e seguir uma outra carreira, entendeu? Só que daí a administração da PEN fala, pô, a gente não tem ninguém para te substituir agora. Consegue ficar mais um ano? Então a gente entendia que precisava se basear em algum lugar para a reconstrução do time. E daí eu joguei em 2017. Só que eu já tava meio, sabe, mais ou menos. O Kami já tava de aviação e Só não sei pra, o quê, né? Só pra vocês entenderem também um pouquinho do contexto dessa época, tipo assim, lembrem que são pessoas de 19, 20, 18 anos vivendo coisas que nunca viveram antes e não tinha ninguém pra aconselhar, num sentido de, cara, você que já passou por isso, o que você fez? Me ajuda aqui, estou passando assim, assim, assado. Então a PEN possivelmente falou para o Mylon para dar um prazo de mais um ano para daí ele parar, meio que naquela dinâmica de tipo, quero terminar o namoro, não, dorme que passa. Entendeu? Porque muitos pro players nessa época já queria parar, porque tipo, não sabia como ia ser o futuro, às vezes ali tava, mano, uma competição que tava consumindo e, mano, devorando a sua mente.
Mas aí dorme que passa. Tinha muito isso, De entendeu? fato, veio de um lugar de medo. Eu tinha medo de voar de vez em quando a gente viajava, e eu comecei a ler sobre tudo. Quanto mais eu lia sobre, mais eu ficava apaixonado. E aí eu queria começar a voar também. E é isso em 2017 começou a tomar conta da minha cabeça. Dorme que amanhã é outro dia. A gente sentia esse clima dentro do time de que seria uma despedida, digamos assim, apesar deles não terem falado oficialmente que, gente, esse aqui vai ser o nosso último split e tal. 2017, o segundo split foi muito interessante, inclusive, porque o Pada começou a fazer parte da comissão técnica. A gente teve leituras de meta muito boas, a gente descobria algumas coisas antes dos outros times. O time era muito talentoso, só que tava pecando muito nessa estrutura, assim, fora de jogo, né? Na eficiência dos treinos. A gente começou a notar que talvez Taizão não com uma existiria florzinha. ninguém melhor para tomar a rédea do time naquele momento, com a saída do Mitch, com uma mudança de geração, enfim, uma série de coisas acontecendo, que nós mesmos. Então foi muito natural onde a gente montou um corpo de coaching staff onde o Pada ia liderar, ia unificar vozes dos coaches distintos que a gente tinha. Olha o Hakim, mano. E eu ia vir com apoio humano, de como lidar com as pessoas. Hakim tava no de seu como auge como conversar com os streamer, tá? jogadores, de Nessa como época a gente aí. tentar extrair o máximo Pelo de menos cada dentro do deles, LoL, né? dadas as circunstâncias que já não eram das melhores, né? Teve aquele momento de conversa crítica, assim, do time, e a gente deu um gás a mais para conseguir ir bem nos playoffs, né? Então aí a gente colocou a cabeça no lugar, se uniu e vamos pra frente, né? Foi uma coisa meio caótica, mas de algum jeito a gente conseguiu chegar na final. Olá, olá, olá. Essa final foi um espetáculo. Foi uma final triste, eu acho que pra nós e pra torcida também. Sassá ganhou ali, todo hein? mundo botava fé que a gente tinha potencial de vencer aquela final. Acho que foi um upset muito grande a T1 ter vencido. Consegue passar, chega Olha aqui em Belo ali. Horizonte. Mais uma vez, muitos colocavam a PEN como Lindo. favorita, mas que nada. O campeão é a T1. Acho que a PEN tava fadada a perder aquela final. Foi uma despedida muito amarga, saca? Tipo, depois daquilo, o Mylon aposentou. Eu acho que eu tive aquele burnout já em 2016, fiquei mais um ano jogando. Eu sabia que eu queria parar com o jogo. Só isso. Deu vontade de chorar, cara, vendo o Brucer ali. Amo o Brucinho. Muita emoção. Um dos pontos negativos de ter começado tão cedo é que eu perdi uma etapa da minha vida onde algumas pessoas fazem algumas coisas normalmente que eu não fiz. Mas eu queria correr atrás de um apartamento, eu queria pagar aluguel, eu queria ter que lavar louça, eu queria ter os problemas que adolescentes normais tinham e eu nunca tive porque eu sempre morei numa game house e sempre treinei. Então eu decidi, no final de 2017, parar um pouco, dar um passo para trás, mas acima de tudo porque o meu coração não estava no LoL naquele momento. E eu acho que se você não vai fazer alguma coisa para se dedicar 100% de corpo e alma, não tem por que fazer. Naquele momento eu não estava conseguindo me dedicar a esse 100%. Eu estava treinando, pensando em avião, em vez de pensar na ult da área. Tem até uma história engraçada que teve uma mini intervenção do Pada e o Thomas, que hoje é nosso CEO. Me chamaram para conversar para uma reunião e era num lugar a céu aberto, assim. A gente estava tendo um papo super sério de futuro, o que a gente quer pro time, não sei o que a gente precisa focar nessa final, que é um split muito importante. E aí passa um avião voando e fala, nossa, um 777. Que ele interrompeu a nossa conversa, falando, um 737. Se tivesse passado uma área voando aqui em cima, você não teria notado. E eles me zoam por isso até hoje. Eu acredito que o pro player precisa estar respirando LoL 100% e precisa estar dedicando sempre o seu máximo. E por algumas semanas durante o segundo split eu não tava, eu me perdi. Vou admitir, eu me perdi. Então, eu não fico de consciência pesada de forma alguma no segundo split, porque eu sei que eu me reencontrei e eu sei que eu dei meu 100%. Meu 100% não foi suficiente para que a gente conseguisse ser campeão. Então, quando acabou o segundo split, eu decidi parar para pensar, ok, o que eu preciso fazer no ano que vem? O que eu quero fazer no ano que vem? Foi aí que eu decidi não jogar a Superliga. E eu já tava também com o plano de não jogar o primeiro split, de ficar um tempinho fora, um tempinho off. Eu não sei se vou voltar, não sei se eu não vou voltar. Máximo respeito pelo Kami, Não mano, foi de papo uma reto. hora pra outra. Ao longo do ano eu já havia Admiro falado muito com diversas ele. pessoas dentro da PEN que eu tava com a cabeça um pouquinho fora dali e precisava de um tempo. E, enfim, o tempo foi dado. São poucas pessoas que as outras pessoas podem falar sobre ela. Não, esse cara merece uma aposentadoria tranquila.
depois de tudo que ele fez, sacou? O Kami foi, inegavelmente, assim, top 3 jogadores do Brasil nas primeiras 2 eras que o Brasil teve, né? Na era do começo do cenário e na era do estúdio, assim, né? Então, um cara como esse, sabe, merece todo o respeito da comunidade quando ele para. A aposentadoria do Kami foi algo que também acabou refletindo em mim. Eu acho que a gente ficou até pouco tempo atrás, assim, sem ter muito dessa rivalidade tão histórica. Sobre ser considerado o maior Mid de todos os tempos, eu acho que eu nunca busquei isso, né? Então, assim, eu jogava pro meu time e fazia o que eu achava que eu precisava fazer pro meu time. Então, enfim, o que a torcida achava, sabe? Eu não queria me meter no meio disso. Então, essas comparações de Brazilian Faker sempre foram muito legais pra mim. Eu sempre idolatrei o Faker. Kami né? é o Então, único ser Brazilian comparado Faker. com o maior. Independente de qualquer coisa. O Kami, ele é insubstituível. Acho que não tem nenhuma outra palavra que possa fazer jus à saída dele. É literalmente insubstituível e é insubstituível em todos os sentidos. Como jogador, como personalidade, como teammate, como colaborador, como pessoa, enfim. O Kami se aposentou em 2017. A grande maioria das pessoas que acompanham o cenário hoje em dia nem viram o Kami jogando, elas só ouvem histórias sobre o Kami jogando. Então, se elas ainda ouvem essas histórias tanto tempo depois de ele ter parado de jogar, é porque ele fez alguma coisa muito certa. No ultimate on Vayne. No ultimate on Vayne. Kalista. Yes. No ultimate on Kalista. Oh, very nice. Oh my god! Nice, Kami. Faker still mid. Faker still mid. No flash, no flash, no flash, no flash. Tá bom. Nice! Kami, você deu! Boa. Oh, Kami, oh my god. É hora de puxar. Faker still mid. Então, teve a entrada de um novo CEO que estava tentando dar um direcionamento novo e tal. É configurada a coaching staff de 40 pessoas lá, de 40 pessoas. E aí é tomada a decisão de trazer o Team e o Takeshi. Né? O Takeshi pro top e o Team pro mid. Cara... No caso do Team, eu acho que foi uma boa resposta, já que ele vinha como um dos melhores mid laners. Eu sempre tive muita vontade de jogar na PEN, desde sempre. Ah, meu porque Deus. sempre acompanhei a história da PEN, sempre senti um carinho pela organização no geral. Quando me chamaram, eu fiquei bem surpreso, pra falar a verdade. Era um negócio que eu não esperava. Na minha cabeça, era o Kami vai ficar lá pra sempre, jogando. Então, um time que eu não vou entrar é a PEN. O Team tava no auge da beleza dele nessa época aí da PEN. Inesperado, assim. Fiquei bem surpreso, bem feliz não essa daí, com né? o convite. Mas pro top, alguma coisa aconteceu e acabou caindo no Takeshão. Nada contra o Takeshi top, mas eu acho que precisava de uma preparação, talvez alguns meses a mais. Eu tô no cenário desde o começo e nunca tive a oportunidade de jogar na PEN, porque a PEN sempre teve o Kami. E eu sempre fui o rival do cara, então não tinha espaço físico pra ocupar. 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar, né? Tem essa lei aí. Quando chegou o convite, chegou com um novo desafio. Ao mesmo tempo, ocupar uma cadeira importante, só que numa rota que não era minha. Tenho problemas de insônia, acordo com facilidade. Toda vez que alguém vai no banheiro, eu acordo. Pois é, minha vida é essa. Vida. A gente teve a saída de grandes estrelas, como por exemplo o Mylon e do Kami. Bate muito no psicológico da equipe, porque eram os pilares de nasceu velho já, O filho. Kami, recém-aposentado, o Takeshi já na reta final de carreira e vai pro top, e o Tinoz no mid, que é um grande jogador, só que ele tá do lado dos 2 maiores da história. Então qualquer coisa que o Tinoz fizer, as pessoas vão pressionar. Sabia que tem um grande peso nas costas, mas falando bem a verdade, assim, na época eu meio que não liguei. Eu tava ali para me provar e crescer como jogador também. E acabou que foi um período bem difícil. Isso somado a uma coaching staff de quase 20, se não mais de 20 treinadores. Esse foi o Confia na Cal. Cal. Uma receita pra algo dar muito errado. Tinha muito bate-cabeça, eu lembro. Lembro que a gente era constantemente acionado. Calma, olha só, vamos contextualizar, porque às vezes o documentário fala só a parte bonita, a beleza. Vamos falar da parte feia? Essa época foi a época que, como eles mostraram, o Pada, ele ajudou o time no split anterior a esse, né? Ele ajudou, ele não tava lá com as rédeas, ele ajudou. Aí, nesse split atual, botaram o Takeshi no top, contrataram o Team Mid e botaram o Tai Jungle, né? Tai Jungle, Tai AD, nem me lembro, acho que era o Tai Jungle e o Matsukaze AD. Ou seja, eles tinham 3 mid laners de ofício no time. Um no top, outro na jungle e o Team Mid de fato.
E o Pada, a PEN sempre teve muito dinheiro. Então a PEN deve ter pensado, bom, eu tenho muito dinheiro, eu posso gastar, vamos contratar 30 coaches, que vem o meme, como eles disseram. Então, tipo, não foi 30, mas foram, tipo, 10 coaches. Era uma coach staff de 7 a 10 coaches. E daí a gente vai aí ver. E detalhe, dentro no meio disso tudo, com 3 mid laners na equipe, o Team era o mais fudido. Sabe por quê? Porque imagina a peteca de você segurar o espaço que antes era do Kami. A gente precisa entender que o Team nessa época ele era bom, era pica, já tinha um título em 2014 comigo, mas o Kami era o intocável, entendeu? Então, assim, tem tudo isso, tá ligado? Mano, essa PEN não tinha como dar certo. Eles seguiram a receita da maldição. Pra resolver pequenas disputas, desde draft Foi aos até... poucos, foi saindo a coaching staff. Tava muito claro que o caminho não era bom, né? Acho que sem dúvida. O que eu lembro é que a gente não era esse time de cair, mas a gente não conseguia ganhar 2 jogos de ninguém. Naquele formato da época de 2018, era formato melhor de 3. E a gente ganhava um jogo, perdia o segundo, e no terceiro, tudo era orquestrado para que nada desse certo pra gente. De alguma forma, a gente não conseguia concluir o terceiro jogo e sair com a vitória. Não tinha base. Uma desgraça pra gente, porque a gente não conseguia pontuar. E até hoje eu não consigo explicar direito. Mas a nossa parte de jogador, eu acho que era uma coisa mais psicológica. A gente conseguiu buscar jogo, a gente tentou lutar, a gente tentou iniciar lutas, lutamos em Dragon, lutamos em Baron, então, assim, perdemos, horrível, terceiro jogo, a gente poderia ter ganho, tenho certeza disso, não deu, mas fazer o quê? A gente não pode ficar se lamentando mais por agora. Nem a equipe, né, os jogadores e nem a comissão técnica dá certo, não vão conseguir trabalhar tão bem juntos também e deu no que deu, né? E essa foi a PEN rebaixada, né? Que a Red mijou na PEN. Não foi? Despacha a PEN Game pro desafiante. Red Corinthians vence 2-0 a série e como resultado a PEN Gaming é automaticamente rebaixada do CBLOL e irá jogar o circuito desafiante. Detalhe, tá? Esse dia foi um dia também histórico no Twitter do League of Legends. Porque, tipo, como a PEN, ela sempre foi o centro das atenções, quando o centro da atenção tropeça e cai, todo o outro elenco, né, de times e tal, mijaram em cima. Essa Red postou no Twitter mijando na PEN, os players de outro time, e players do circuitão, e jogadores do circuitão mandando meme da Camilota com o Jantar e o Colossus dando assim, vem, vem. Mano, o cenário parou, todo mundo parou o que tava fazendo pra destruírem a PEN nesse momento. O clima era de luto total. Se morresse alguém, era menos pior do que o que foi nesse dia. Juro. Juro para vocês, juradinho. E tem um contexto de que a PEN queria o Loop, só que o Loop tava banido lá, né? Ele não poderia jogar na PEN. Aí a PEN segura o Loop, se fosse ontem. Depois assim, eles jogam tão, e caem. Tão pesado na época, porque você não consegue relacionar, né, a Loucura, imagem da né? PEN com um time que tá caindo no CBLOL, né? Parecia mentira, sabe? Não é possível. Logo na PEN, logo na minha vez, achei que nunca ia estar aqui. Quando eu tô aqui, olha o que acontece. Logo na minha O vez, rebaixamento, ele acontece para coroar de maneira negativa uma série de decisões ruins que a gente tinha tomado ao longo dos últimos 2 anos. Né? Então a gente tem o nosso auge, né? Aquela coisa incrível de 2015, rola todo o afastamento, 2016, decisões difusas, troca de liderança, confusão, Pada assume coaching staff, depois sai, depois não sei o quê. Fica muito claro, olhando agora, que não tinha outro caminho senão ser rebaixado. Depois desse dia aí, o Pada nunca mais botou a cara na internet. A gente fez uma avaliação de quais jogadores a gente estava feliz com o desempenho, que tinham uma boa capacidade. A gente julgou que o Matsu e o Tim estavam dentro disso, trouxe o Gilde, o Napon e o Aiel, e essa foi a primeira e o Diogo. Nossa! Pra fazer a parte da coaching Mais staff, sensível ainda, tá, esse papo? A primeira line que tentou subir. Me perguntaram se eu iria querer continuar. Bem falaram, sensível. olha, você vai jogar o Tier 2 agora, então a gente sabe que é muito complicado, não sei o quê, então o que você acha? Se você não quiser continuar, tudo bem. Aí eu falei,
Não, eu preciso. Não é nem que eu quero, eu preciso continuar. Porque eu fiz parte da campanha que derrubou a PEN, então eu sinto em mim que eu preciso reerguer a PEN pro CBLOL. É honra, questão de honra, sabe? E a minha chegada vem na segunda metade de 2018 para tentar ajudar a colocar a PEN no lugar que ela nunca deveria ter saído, que é a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Todo mundo estava tentando se reencontrar perante essa nova realidade. Era Eu acredito pior do que o isso anterior. Foi um dos maiores motivos da gente não ter conseguido subir da primeira vez. Era feio demais. Ah, muito feio. E a PEN não consegue voltar pro CBLOL. Vai ficar mais uma temporada no circuito. Olha lá. É, não deu certo. Olha o Absol Perderam mais uma a final vez. do circuito da frente por 3-0 e perderam a série de acesso por 3-0 também. Não conseguiram vencer um jogo dessas 6 partidas. Então é um período onde eu acho que se a PEN conseguiu se manter relevante, foi muito por causa da torcida. E detalhe, sabe? o Taizão tava lá quando caiu e sabe? também tava lá Caiu em impedindo eles de 2018, subirem. Foi uma sessão muito tempo. Um ano atrás a gente tava na final, a gente tá aqui caindo agora. É estranho, sabe? Eu comecei a É o amar mais a destino, PEN né? ali, porque eu sabia que na vitória e na derrota eles estariam continuando a mostrar o melhor jogo deles. Vai ter o comeback ali, exatamente. A gente realmente vira a coisa no segundo split no circuitão. E essa era a vez do agora tem que ir. O jogador na Aí eu época entro, tá? que mais me chamou a atenção em todos os papos que eu tive com candidatos, enfim, havia sido o Minerva. O Minerva acabou sendo, assim, a principal referência daquele time. Quem entrasse, entraria com uma pressão ainda maior do Meu que Deus. já estava anteriormente. E teve essa Eu tô lineup feio que demais. era Apaga com isso. eu, Minerva, Eza, a Aiel e o Matos. Ele tava no meio do caos comigo. De cair, de tentar subir, de mudar. Eu tava de no line, auge o Matos aí, foi viu? O cara que sempre ficou do meu lado ali. Eles entenderam o peso da camisa, assim, e ficaram na PEN até o fez acesso. história, meu Essa pode caralho. ter sido a briga do jogo, Grudar. Pode ter sido a briga do título da PEN. Cai mais um. O Jojo é o próximo. Takeshi era muito sofrido, mano. Takeshi não subiu, meu coroa. Takeshi tava lá, gastei perdendo mais uma vez. Dezinha magrinho, eu magrinho. Mais gay do que nunca. Acabou que a gente trouxe meio que uma honra para a PEN que havia sido perdida, já que eles estavam perdendo tão consecutivamente. Um alívio gigantesco, assim. Pra PEN, pra mim, que tinha caído junto com a PEN, eu acho que foi um momento que representou bastante, assim, a minha carreira. Você vê como a Maris vem para o bem, né? Foi ali na queda que a gente decidiu também dar um passo para trás e reorganizar a casa como um todo, né? Trocar tanto parte de back office quanto parte de coaching staff, enfim, filosofia como um todo. Formou um grupo, eu, o Pada e mais um pessoal, de realmente, cara, vamos pegar e cuidar do time de League of Legends a gente mesmo, com o nosso expertise. Obviamente não técnico, mas Nossa, eu amava mais de muito gestão, de a outras staff da modalidades. PEN, mano, as pessoas e que tentar trabalhavam aplicar lá, uma sabe? disciplina Social e uma media e tudo rotina mais. Nossa, esportiva amava muito, mais muito. forte, contundente. E que se perdura até hoje. Foi o primeiro time que eu fiz amizade com, tipo, pessoas da empresa como um todo, Um dos sabe? pilares dessa reconstrução, vamos dizer assim, passou muito pela área de novos negócios. Começar a trazer muitas marcas não endêmicas para o nosso cenário. A gente teve muito sucesso, foi um divisor muito grande de águas no território como um todo. Foi a primeira vez no Brasil, quiçá no mundo, que se viu um movimento tão massivo de marcas tão prestigiadas para dentro do território gamer. Eu, particularmente, tinha muita fé no time que subiu do circuitão. Eu acreditava muito naquele time e achava que a gente iria chegar no CBLOL e ia performar muito bem. Eu fidei. Só que a realidade foi muito distante disso, a gente performou muito mal. Embalaram no finalzinho, Ó o Taizão de garantem a novo. vaga e a PEN Gaming fica de fora dos playoffs. Com isso, a gente tomou a decisão de, putz, vamos fazer então, cara, uma reformulação completa do time. Tinha escutado que o BRTT, na época, não ia renovar com o Flamengo, não pretendia Melão, renovar com mano. o Flamengo, não lembro ao certo, mas assim que acabou o contrato dele com o Flamengo, a gente começou a conversar e as conversas evoluíram de uma maneira muito natural e muito rápida. Era o desejo mútuo, tanto dele quanto nosso, de trazer ele de volta para a PEN e de montar um projeto muito forte em volta, né? Então, usando ele como um dos pilares principais. A PEN veio com uma proposta muito boa,
apresentando um projeto bem sólido para mim. Não é que foi complicado, mas eu tinha muita coisa na cabeça ainda, do jeito que eu saí da PEN, né? Acho que falta de transparência foi o principal. Aí eu tive uma primeira conversa com ele na casa dele, onde ele daquele jeitão dele, pode acontecer, né? Como é que é o time e tal. Eu falei, não, olha, o time a gente vai montar junto, né? A ideia é a gente montar aqui. Sangue Juan aqui. Ficou uma Spoiler. questão, olha, beleza, acho que dá pra sair negócio aqui, mas eu quero que você traga o Pada aqui pra gente conversar e ele pedir desculpa. Então acho que realmente precisava ter talvez um gesto, uma formalidade. O pai mandou trazer pra o ele dono realmente do time pra entender pedir que, pô, a gente desculpa. tava disposto a deixar o passado ser passado e olhar pro futuro. Eu acho que foi uma das coisas que mais mudou, assim, nos projetos futuros, como é que eles estavam lidando com as coisas, a questão da comunicação, eu acho que foi o principal, que melhorou bastante. Acho que faltava isso, voltar pro time e provar e mostrar que as coisas realmente estavam bem. Isso foi aula Então, demais. quando a gente faz esse movimento, surge a E oportunidade o Pada foi, tá e ligado? tudo mais, é natural que a gente fale, cara, a gente vai pras cabeças. Vamos montar o melhor time possível. A primeira vez, eu diria, que eu me sentia num super time de super estrelas. E que tinha sido montado e tudo bem organizado, então uma expectativa tava lá em cima. Teve essa época, né, do San Juan e Kia ainda. Cara, na minha cabeça tinha tudo pra dar certo. E aí bate a pandemia e tem que ir pro remoto de vez, assim. Então acho que isso também deu uma atrapalhada muito grande, assim, na adaptação do Song e do Ki. Fora uma questão de meta, fora uma questão de cultural. Eles eram ruins que demais, não só. funcionou. Avança desse 1-3-1 que Olha eu ali, olha eu ali. Não. Não, esses dois coreanos, é o que eu falo pra vocês. Esses dois filhos da puta, eles ganhavam $20 mil. Eu era muito amigo do Thomas, né? Essa movimentação do Thomas da PEN me vendendo para a Fúria foi muito caro. Eu não vou falar sobre valores, mas a PEN desembolsou uma grana gigantesca me vendendo para a Fúria, tá? E daí, com essa grana que eles me venderam, eles estavam pagando o Ki e o Sang Juan. $20 mil para cada um. Olha o filho da puta do Kid, ele está me combando de Olaf. Olha isso. 3-1 que o Melão tinha. Eu só ultei e matei ele. Sem briga, rapaz. Sem briga, eles encontraram o Kid, usa o flash pra escapar, mas é perseguido. E Olha eliminado. Vem chegando o Tyren na backline do time da PEN. Que não está na parte inferior do mapa. Vai tentar alguma coisa. O problema é que é muito tarde. A Fúria consegue todos os abates que eles queriam. Quando alguns jogadores não estão tendo performance individual boas, acho que acaba abalando confiança também do time no geral e acabou que não foi muito legal esse split. Acho que se aquele split de Seong Juan e Ki teve um propósito, foi o propósito de conhecer o Dino. Então, acho que só por isso já valeu a pena. Foi o primeiro contato que eu tive com ele, foi algo que me ajudou a crescer bastante assim como jogador. Cara, o principal pra mim do Jiro é o conhecimento mesmo, não é nem questão de Momento delicado, posturas a gente de tá falando do técnico, cheiro. Vamos respeitar, sabe guys. lidar Vamos com respeitar. pessoa e tal. E aí a gente passou por uma remontagem muito rápida num momento muito complicado, né? Porque acabou aquele split, a gente tinha precisado tomar o que a gente sabia que a gente precisava mudar. As opções eram poucas, quase que nulas, né? Então a gente teve que ser muito criativo e muito persuasivo. Chega quieto como só ele, uma das principais contratações da história da PEN, que foi o Carioca. O Carioca já era um jogador que agradava a gente muito. A gente já viu um potencial enorme. Naquela época ele estava com 2 ou 3 contas na solo kill, tinha pegado muito rápido o top 1 na solo kill europeia. amamos a gente estava Kaká. vindo de um split Giga cheio de Kaká. medalhões, etc., que tinha sido um desastre. Então fazer uma aposta assim não era nem só algo que não agradaria a torcida, que de fato não agradaria, mas não agradaria os jogadores. As melhores decisões, as melhores escolhas, geralmente elas são arriscadas, sem dúvidas alguma. Foi um dos melhores riscos, assim, da organização, eu diria. Cara, eu acho que a personalidade dele Mano, bateu... o robô, desde que eu passei a ser íntimo do Hobbs, uns 2 meses atrás, ele fica falando dessa final e do quanto o Eza foi filha da puta. Porque o Eza fala que, tipo... Não, o robô fala que ele queria dar first pick vôlei, tá ligado? E o Eza tava enchendo o saco pedindo pra dar first pick 7. Porque o Eza queria first pick 7 e o robô vôlei. O robô givou e
bastante com o Kodaline na época. O robô fala muito disso, o Kaká toda já hora. era uma pessoa mais tranquila, mas ao mesmo tempo que ele é tranquilo, ele tem bastante personalidade. A gente tinha muita personalidade, assim, dentro do time, mas a gente conseguia se entender bastante. E eu acho que todo mundo confiava muito no outro, então por isso que as plays davam certo. Então, se alguém estivesse tendo um momento ruim, a gente sabia que tinha outras pessoas para carregar. Acho que foi mais um momento de adaptação e um momento da PEN puxar e querer mais também, porque querendo ou não, você tá na PEN, você quer o título. Eu acho que pouco O olho importa dele o resto. brilhando falando e da com essa PEN, meu line, Deus. depois de alguns treinos, eu vi muito potencial dentro dela. Pelo menos a gente de fora tinha uma visão de que todos os jogadores estavam bem, né, individualmente. Mais fácil o time encaixar, né, quando tá todo mundo jogando muita bem. play dava certo, a gente fazia play bot e top ao mesmo tempo. É, tipo, muito drible, né, muita ginga, muito Brazilian Things. Então a gente volta com o Eza pra posição de suporte e a gente traz o robô no lugar do Yang. E aí esse split, as coisas se encaixam muito rápido e é impressionante, é muito claro como você já percebe quando um time vai da liga e quando não vai da liga. Eu tava vivendo uma ótima fase, a gente tava vivendo uma ótima fase, eu lembro que a gente era favorito para aquela final contra a NTZ. O time tava numa ótima fase. Lembram do meme do flanco dele de LB? Ai, meu Deus do céu. Knows não tem outra palavra, assim, ele afunda a PEN, mas é porque a INTZ sabia muito bem o que fazer. O Shin e o Envy, assim, acabam com ele a lá Tuli Kami contra o Takeshi em 2013, assim, né? Não poupou palavras, Eu não né? queria estar na pele dele, sinceramente, ele tomou alguns ganks que foram até injustos, por assim dizer. Em algum momento, alguém deu uma entrevista do nosso time falando que a gente estava focando um jogador em específico, que era um jogador que fazia aquele time rodar. E todo mundo achou que era o Tim, obviamente, pelo score final e tal, mas... Taizão mais uma vez revelando ganhando agora, contra na a PEN, verdade, tá? o jogador que a gente estava focando era o Eza, porque ele era uma boa engrenagem daquele time, mas acabou que sobrou pro Tim no último jogo mesmo. Eu só tinha ouvido algumas fofoquinhas, mas tô certo, então não era eu a pessoa que eles iam focar, apesar de, né? Mano, pior que eu chorei junto com uma o final time que era pra ser nessa um dos final melhores aí, dias da minha papo vida. reto. Parece que desmoronou tudo ali de uma vez fiquei naquela muito triste, MD5. mano. Me senti muito Ele culpado, chorando. assim. Tanto que esse dia aí tem a foto que ficou muito famosa. Apesar da dor no momento, Tipo, ali ele é não uma só das minhas perdeu, ele fotos foi favoritas. escorraçado, Até tá hoje eu ligado? tenho um quadrinho no meu quarto desse momento. Porque, querendo ou não, foi um dia especial. Sinto que aquela final foi muito importante para a próxima. Eu acho que a gente aprendeu muita coisa nela. E em 2021 a PEN muda a bot lane. F Gordenho. A gente trocou só o Eza, né? Eu gostava do Eza. Eu sempre gostei muito do Eza, eu sempre achei ele um jogador muito bom. Dito isso... Só que, infelizmente, tinha um Lúcio. Talvez se não fosse o Lúcio, o Eza teria um título do CBLOL. O Lúcio foi um cara que eu sempre me dei muito bem, assim, tanto personalidade dele, como o estilo de jogo dele. Eu acho que bateu muito com o meu. Because of that desire by Lucy, also how we love each other between Lucy and BRTT, it make a good synergy and I enjoy that to see them. Mas é inegável que BRTT e Lucy, quando você fala do impacto que essa bot lane teve, eles precisam ser considerados como uma das principais bot lanes da história do CBLOL. E quando esses dois se juntam, dá magia, saca? E acho que é isso que a gente vê acontecendo naquele primeiro split. Um predador e também com essa combinação de cores. Mas Micão e Joxer eu acho que é a bot lane com maior história, hein? Loucura falar isso? Chegado, eliminado! A kill fica na mão do BRTT. Vocês descobriram o que é que eles viveram juntos, só que separados? Reverse sweep? Agora que nossa. Loud vem pra garantir a vitória! É aquela coisa, né? A grandeza do Corinthians, ela tá diretamente proporcional à grandeza do Palmeiras. Então, ao longo dos anos, a gente teve diversos rivais, a PEN sempre foi o time a ser rivalizado. Então, a Loud foi a primeira vez que a gente viu realmente uma organização que tava ali pra bater de frente mesmo. Vitóriazinha contra a PEN, o CBLOL, tô com o mano aqui, ó.
Pra mim, MVP. MVPzinho. Aí, PEN, troca a nuca. Fala tudo, Thay. Tem uma lógica, né? Troca a nuca. Tamo junto. Primeiro, começar que, tipo, a gente tomou um susto, assim. Olha o porque Taizão, a Loud eles mostraram um jogo muito forte, foi um jogo Custom. Eu lembro que a gente tava usando o Pix, que, de certa forma, não era o nosso conforto na época. Eu acho que até voltou o Lúcio nessa época aí. Se eu não me engano, eu joguei os primeiros jogos de Lúcio e a gente acabou perdendo. Óbvio. 2-0, ficando mais próximos da semifinal. Para voltar de um 2-0 depende muito do psicológico. Então, foi o momento da gente sentar ali e falar, mano, é tudo ou nada agora. E aí foi que eu acho que a experiência contou mais. Falou, mano, vamos jogar com as coisas que a gente tem. Essa foi a série que o Dudes, ele picou 5 jogos de Jinx? Picou Jinx 5 jogos? Dá foi, Zoe né? pra mim. Era tudo ou nada, e eu acho que aquele jogo 3 foi muito importante. Foi bizarro. Let's go, Jinx. Jinx die. Kill murder. I'm going. Help me, please. I have E. Nice, guys. Relax and then ready for next game now. E dali acho que a gente começou a tomar o controle da série, porque eu lembro que o jogo 4 não foi tão difícil quanto os outros. Let's focus. Eu lembro da gente estar meio abalado, assim, né, na sala, depois de ter perdido o quarto jogo, porque, pô, mano, a gente querendo ou não, é o que eu falei, a gente tava com a série na mão, podia ter sido um 3-0 na nossa cabeça, né? 3-0 então, clean, quando chegou na situação, a gente, mano, deu uma balada, mas a gente conversou sobre draft e falou, mano, vamos fazer um draft mais certo, mais padrão. Kill this guy. Digimon. Kaká era muito bom de muito bom. Era época de pandemia, infelizmente. Mas eu lembro que a gente gritou pra caramba. Eu já fui correndo no quarto do Kaká comemorar. Desde que eu fico brincando, aí fala que se fosse 3-0 eu não teria emprego. Eu falei, eu que fiz a carreira do Carioca, então tô feliz, eu fiz a carreira do meu irmão. Deixei ele dar um reverse flip na gente, tem isso que ele tá até hoje. Fico muito feliz, assim, de todo mundo ter conseguido manter a calma e a gente conseguir esse reverse sweep aí que são poucos, né, que fizeram. Foi o primeiro do CBLOL, né? Então, querendo ou não, a gente deixou a história ali. Foi o primeiro do CBLOL? Então, essa série, ela foi, acho que, um balde de água fria pra gente, porque a gente tava num split muito bom, nosso da Vortex, muito sólido, e acabou que a PEN, né, veio com um jogo muito sólido e a gente não conseguiu jogar à altura, assim, né, pra disputar. Foi a série do FNB, meus amigos, olha o título chegando, depois de 5 anos de jejum, a PEN Gaming é campeã do CBLOL! Que campanha da PEN de superação, não começaram bem o split, na 7ª semana começaram assim. Não consigo nem imaginar como é que estavam os torcedores assim na hora, né, porque fazia muito tempo. Na hora que mostram a tela dos jogadores no final, Tim correndo pra abraçar o Carioca, cara. Chorava. Olha o John Ray ali. Muito bem conquistado, que campanha, que jogo e que grande final da PEN Game. Lágrimas do Carioca, a gente viu ali ele embora. Nossa, caiu um negócio no meu olho, mano, no meu olho. Essa é bonita, hein? Pra quem falou que tinha que aposentar, né, galera? Foda-se! Troféu tá em casa, galera! É o Copa Covid, eu acho que sim. teve um grande valor, assim, pra história da PEN. Na primeira final, assim, eu fiquei bem mal. E aí, quando eu ganhei esse título, assim, eu pensei, teve um propósito, tá ligado? É a primeira final. Então, foi, tipo, muito importante pra mim e acho que isso é o jeito que eu me mantenho, tá ligado? Eu tento pensar que as coisas ruins que acontecem, tipo, tem um propósito. Acho que deu pra perceber, até pela comunicação ali, a gente era um time muito unido. Dava pra ver que a gente estava esperando esse título por muito tempo, pela nossa vibração ali quando a gente ganhou e tal. Da mesma forma que eu tava torcendo em casa, a torcida tava em casa também vibrando. E é mais um títulozinho, então tá bom. Ganhar depois de tanto tempo, com o BRTT voltando, enfim, acho que uma série de coisas ali que culminaram naquele título, de fato, ele ser muito especial. E a PEN
alça aos céus ali com aquele título e vai pro MSI, né? Welcome everyone from around the world to Reykjavik, Iceland, where the wait is over and the battle to be crowned 2021 MSI champions is about to begin. Nem lembro disso olhando assim agora. I think we could make a better result on there. And even though we couldn't go the play-in, like it was good experience also. Vai sendo focado, o flash do BRTT, a PEN vem pra levar a partida pra casa, pra poder acabar com o jogo, pra garantir a primeira vitória. Acho que tinha muita gente que não ia pro cenário internacional faz muito tempo, tinha muita gente que estava indo pela primeira vez. Foi uma grande experiência, assim, para todo mundo. Sei que essa palavra é meio zicada na experiência, mas na época foi. Nossa, acho que foi quando o time farmou, né? Que sempre gostou de passar essa energia, essa emoção para quem tá me assistindo isso aí desde 2012, o primeiro campeonato de LoL que eu joguei. E quando isso foi tirado de mim, infelizmente por conta da pandemia, eu meio que senti que eu perdi um pedaço de mim, assim. Eu acho que chegou a hora de eu dar uma descansada, tá ligado? Eu vou pegar esse primeiro split do ano que vem para dar uma descansada e começar a cuidar de mim um pouco também, porque foi emocionante esse muito speech. Difícil a gente entender quando uma pessoa parecida vai chegar. O BRTT, ele não foi o cara que tinha mais conhecimento do jogo que a gente viu na história do League of Legends brasileiro. Mas talvez o BRTT tenha sido a pessoa que mais se entregou de corpo e alma pro jogo. E isso por si só já é um diferencial que fez com que as pessoas gravitassem ao redor dele, fez com que ele construísse essa figura de uma pessoa que todos querem estar perto, que todos gostariam de jogar ao redor. E os impactos que a PEN sente são diretos, porque quando o BRTT sai da equipe, na sequência sai o Lucy, que era a grande dupla dele, sai o Robô, sai o Tino. Então, da noite pro dia, a PEN se vê numa situação onde eles perderam os 4 jogadores. E adivinha quem tá nessa mesma situação agora? E de identidade, ela não parece um grande peso na hora, né? Ela não parece um problema tão grande, mas a PEN vai ser punida por isso depois. F. Lauducha. E você se encontra no momento onde você precisa reformular tudo, com a pressão de ser a PEN Gaming. A princípio eu fiquei preocupado quando mudou o time todo, porque eram jogadores que eu considerava bons, mas era tudo novo. E eu lembro que a princípio a gente não começou muito bem, a gente começou perdendo bastante jogos, a gente não estava se entendendo. E eu lembro que algo muito importante nesse split foi uma conversa que a gente teve com o Jiro. Quando o Jiro falou, vocês só tem que jogar melhor individualmente, então se cada um cuidar do seu trabalho bem, das suas funções, a gente vai desempenhar melhor. E aí a gente passou pela Regi para classificar pro playoff, e a gente acabou enfrentando eles na final também. Era uma final que a gente estava muito confiante, a gente se sentia, acho que, favorito, mas eu acho que a Regi também estava num bom dia, eles tinham um plano bem sólido também. Faltando um jogo, a gente não conseguiu fechar a série, mas eu acho que foi uma série que os dois times jogaram bem, e acabou que eles saíram. Entendi muito Trigo, mano. Ele tava no auge aí nessa PEN e depois ele sai da PEN pra ir pra não sei onde, mano. Acho que pra Rinsga, né? Each one of you deserved to win. But for some reason it didn't happen. We will win. Era o primeiro split de um time que tinha acabado de ser reconstruído, né? Tanto que a PEN chega na final novamente, logo no segundo split, que foi o primeiro grande evento, né, da volta da pandemia. E se tem final presencial, era óbvio que a torcida ia colar em peso. Pra mim, eles foram o primeiro time que conseguiram fazer isso. É você criar, alimentar, nutrir e crescer a comunidade. Isso é algo bizarro, é admirável. Acho que o LoL e a PEN foram os lugares que me mostraram que isso existia em outros mundos. Que, tipo, tá, pra você realmente olhar uma partida de videogame, você se emocionar e você vibrar com aquilo, você ficar tenso e você não saber o que vai acontecer e você, né, sentir todas essas coisas. E eu vejo que muitas vezes a gente esquece de agradecer e de olhar pra trás e de reconhecer. Se hoje o universo de esporte é como é, com certeza a PEN tem um bom valor nisso.
contato Concordo que a PEN 100%. tem com a comunidade, isso acabou levando essa paixão pro CBLOL também. As imagens da torcida da PEN recebendo o time, aquilo é um cartão postal do Brasil pro mundo. Acho que as pessoas entendem, por meio daquelas imagens, o que esporte significa pro brasileiro. E a gente vê isso acontecendo não uma vez, a gente vê isso acontecendo constantemente. Agora vem a parte chata. E desde os primórdios aí, a torcida da PEN é diferenciada. A PEN era o único time que, perdendo, tinha torcida. A gente se mantém porque é isso. É o nosso rolê, é a nossa paixão. É difícil de achar a palavra para descrever o sentimento. A PEN foi pioneira no League of Legends. Ela trouxe esse sentimento que o brasileiro só conhecia do futebol pro jogo de esporte, verdadeiramente, sabe? Eu acho que dá pra fazer um paralelo na questão da paixão, assim, porque a PEN é a maior, irmão. A maior organização. O tamanho da PEN, pra mim, até hoje, assim, é algo difícil de conceber, assim. Tem same as T1 in Korea. É, PEN same as T1. Na final do Ibira lá que eu vi que o bagulho é doido. Sim, sim. Até a gente que tá aqui dentro, né? Acho que a gente só foi realmente sentir, né, mano? Tipo, 100% quando a gente foi pro Ibira e jogou a final lá, né? O Weiser, eles estão ali como decoração, né? Porque ele não falou um lá, coitado. Sinalizador, tambor, foguete quando o time chega. O cenário, ele tava, cara, sedento, assim, por querer ter uma grande final de novo. Pior que essa final aí foi muito histórica mesmo. Essa e a seguinte, mano, que a torcida fez, tá ligado? Eles arrasam. Tem que voltar a jogar. Não, velho, não volte. Pra ver a PEN. Eu sou de Floripa, vim ver a PEN ser campeã nessa porra aqui, hein? Maringá do Paraná pra ver a PEN ganhar. Não volte, pai. Abra o Minecraft, abra o Elden Primeira vez que Ring. eu tô vindo, primeira vez que eu vou encontrar eles. Conheça o Anel Pristino, pai. Não Quando eu entrei no volte. estádio, eu comecei a chorar. Chorei muito. Assim, é uma lembrança muito grande. E quando eu ouvi todo o barulho, tudo, falei, eu quero fazer parte disso. So many players. Was really good experience. It was a good feeling, right? Like, right before we go to the stage, I always remember that. Mano, eu acho que nunca vai existir dentro do A PEN me CBLOL trouxe uma tantas humilhação maior do que a coisas, Loud e foi fez por com a causa PEN. daquilo, por causa daquela final, daquele dia. É uma final épica em todos os sentidos. O favoritismo flutua entre a PEN e a Loud durante os playoffs inteiros, né? Então não tem uma clareza de quem que vai ganhar aquela final. E o resultado é esmagador para a Loud e isso é um choque para todo mundo. A primeira vez. Até aqui tá de boa. Foi só um luck, um dia ruim, tá ligado, meu caro Erasmus? O problema é que o tempo ele vai passar. E não vai ser favorável pra isso. A gente acredita em cada um de vocês ainda, viu? A gente acredita. A PEN é praticamente o League of Legends no Brasil, né? Ao longo de todos esses tempos aí se mantiveram consistentemente, tanto em resultado quanto em line-up, em números. E daí vem a Loud. Por terem nomes muito grandes, por ter uma torcida gigantesca, Daí vem a qualquer Loud. time que surgisse que fosse forte e candidato ao título, automaticamente E daí você vem a ia Loud. rivalizar eles com a PEN. Acho que a galera gosta de ser rival de time grande, né? Eu acho que é por isso que sempre aconteceu bastante. Eu acho que é pela grandeza, né? Normalmente é isso. Se você perguntar pra Loud, né? Pô, qual que é o maior rival da Loud? A Loud vai falar que é a PEN. Se você perguntar pra Série B, se você perguntar pra VKS, se você perguntar pra maioria das orgs, eles todos querem alcançar a PEN, derrubar a PEN. Eu já Então, falei acho que sobre isso. mostra a grandeza Presente da org. Casimiro. Não vou mentir não, que O ganhar Casimiro da PEN era disse isso diferente. também. Pô, eu acho incrível jogar contra, porque sempre tem uma emoção gigante. Donos do time na época, ó, assim, ganhar da PEN tem churrasco. Exato! A pressão que você coloca em você mesmo. Pô, se a gente consegue ganhar da PEN, provavelmente a gente tá Era perto aí isso de ganhar de mesmo. qualquer time no Se Brasil. ganhar da PEN é churrasco, é folga. CNB, Cade e NTZ, mas acredito que essa da Loud, pela história que foi, do jeito que foi, superou tudo isso.
Presente, Farquhar. Tá na hora do primeiro jogo do CBLOL 2023, Loud vs PEN. Netos Exposto faz o L Arena CBLOL, porque a Loud garante a vitória! Win or lose doesn't really matter. What matters is the humiliation. Because once again we were humiliated out there because we didn't play. Olha o Hiro aí, mano. Lunático esse daí, viu? Olha o Chester também. Marfim peso. Ai, nossa. Olha lá, olha o Kaká. 1 de vida o Barão ficou. O Kaká perdeu com 1 de vida o Barão. Tipo, quando eu tava passando, né, por esse momento lá no Ilha, fazendo casting, eu acho que eu ficava feliz pela Loud estar ganhando, mas ao mesmo tempo eu ficava muito triste pela forma que a PEN estava perdendo. Porque não era qualquer derrota, era humilhante. Tipo, o que a Loud fazia dentro do jogo com a PEN era humilhante. O que a Loud fazia dentro do jogo, fora do jogo, perdão, era ainda pior do que dentro do jogo. Tipo, era o Tim falando 3-0 lá, fazendo com a mão, robô mandando fazer o L, o caralho é 4. Eu acho que essas derrotas, novamente repito, nunca no cenário de eSport, pelo menos do CBLOL, nunca mais vai existir uma humilhação tão grande quanto foi Loud versus PEN. Nunca vai existir. Esqueçam, nunca vai. Isso é até uma coisa positiva, né? Carioca, seu pai tá aqui! Carioca, seu pai tá aqui do meu lado, Carioca! Pra casa! Pede benção, Carioca! Essa foi a final do Perfect? Foi, né? Freezero again! De novo! Simplesmente a maior final de todos os tempos. Acho que essa foi em Pernambuco. Saiu da puxada nas penas! Tá vendo? Olha aí. Eu sou pai de coreano, porra! Olha lá ele, olha o Botinha, o Little Boots. Redbert mencionado ali, né? Loud pode correr pro tetra! A realidade às vezes é dura, né? Então assim, não foi um vice, foram 4 vices seguidos pro mesmo rival. Então assim, é muito fácil a gente olhar pra trás e ficar extremamente frustrado. Meu Deus! Ao mesmo tempo, acho que a PEN atingiu um nível de consistência competitiva dentro do League of Legends que é muito difícil de você conseguir alcançar. E um dos principais fatores que realmente colocou a PEN nessa potência competitiva nos anos recentes passa pela mão do dinheiro. I don't like this structure already, that I should talk about the past. Because I don't look the past in a most just proud way, you know? É uma pessoa que vive League of Legends 24 horas por dia e não vai sossegar até ser campeão. Because I really think that past deserve more. Players deserve more. I need to return to them. And it makes me feel alive. Resiliência do time, da organização em si, que em muitos momentos cobraram muito mudança de jogador, e a org segurando, tomando pancada e segurando. Não, a gente acredita nesses, vamos ganhar com esses. Se você passar por 4 vices, você passar por 2, 3 anos junto de um time e você continuar até você ganhar, é no mínimo admirável. Finally. We are here since beginning, only a stream. Eles sossegados por não estarem contra a Loud, meu Deus. E essa tua frase também foi muito boa, né? Antes do jogo, porque no final nós 3, né, que tá desde o começo, então... Sim. Acho que tinha aquela responsabilidade nos outros também, mas com certeza a responsabilidade pega mais nas 3. Of course, we had many regret laps, but we didn't give up and we came until now, you know? I don't think other team could be together after losing that much final, and we still friends and we still thirsty each other.
So I'm really proud of us. Mini F aí, guys. Voltou já? Vitória da PEN! Uma grande vitória maiúscula da tradição surpreende bastante a comunidade, que sempre viu a Loud saindo vencedora. E a PEN agora faz um jogaço. Titã, o homem dessa série, jogou muito. Quando finalmente a PEN ganhou da Loud, teve-se como uma redenção. Isso na visão do público. Quando você olha para a visão do time, I'm sure you guys still have the same feeling as me that we kind of owe this. We owe this to our fans, right? We owe this title to PEN, to us, even we owe this to us because we know how much we try hard, how much we sacrifice for every split. Even though the splits we lost, we got 3-0, whatever. We were doing our best, I know that. We know that. They are just deserved now. Looks like they enjoy more, and they have more confidence, and they love each other more than before. Well, I'm glad I'm still here with you guys, because I really don't want we separate without getting this, I really feel that we should give this to each other, Conversando com meus amigos, eu falava, cara, porra, a PEN tem que ganhar, mano. Porque a PEN é a org mais representativa do CBLOL. Encerrar esse capítulo com o título é fantástico. I'm really happy we are still here to have one more chance, Really confident this time. I can feel like this can be really our moment, De um lado, a Vivo Stars, do outro, a PEN, que chega ao Mineirinho tentando apagar o fantasma de 5 vices seguidos no CBLOL. Aonde você estiver, somos o sexto jogador. Nossa torcida é o terror. Eu sou PEN sincero. Aonde você estiver. Ah, eu tava aí, eu fui nessa final, me lembrei. Eu acho que a PEN Titrans, ponto. What makes me wanna win is because of you guys. You two, specifically you two. Because we are together and I know the effort you guys had these years. And I know the hard moments we passed together. And I really know we need to be rewarded and it's gonna be today, guys. Love you guys. Let's go. Let's go, really. Fucking Remember, and nervous is like natural thing. Isso foi bonito. Yeah. And also, could you say one thing to me? I was thinking like, doesn't matter what our team doing. If we play well his job, he know it, we gonna win. We say that. Everyone should think like that. Yeah. Okay? Caralho, que foda, mano. Todos os golpinhos. Mano, o Thomas tava muito nervoso nesse dia, muito nervoso. Em 2024, depois de 5 vice-campeonatos seguidos, a PEN lavou a alma e derrotou a Loud por 3-0 nas quartas de final, mandando a rival para a chave inferior, de onde não sobreviveram.
Em frente a mais de 11 mil de torcedores no ginásio do Mineirinho, em Belo Horizonte, a PEN conquistou o tetracampeonato do que, até então, seria o último CBLOL após 12 anos de história. No Worlds 2024, a PEN conquistou um feito histórico para o Brasil, avançando para a fase suíça do campeonato. Fazia 8 anos que uma equipe brasileira não avançava de fase. Infelizmente não foi possível vencer da T1 de Faker, que futuramente se consagrou campeão do World 2024. No ano de 2025 sofreu com inconstâncias do novo formato do campeonato, renomeado de LTA Sul, e não obteve bons resultados. Em setembro de 2025, a Riot Games anunciou o fim da LTA Sul e a volta do CBLOL. E se tem CBLOL, tem Game. Fecharam bem. Fecharam bem. Cara, espetacular. Pera, vou abaixar aqui um pouco e daí nós vamos conversando um pouquinho enquanto mostra o crédito, né? É importante mostrar aí o nome de todos os guerreiros. Mas, cara, a PEN é muito foda, guys. Acho que não tem muito como falar o contrário, tá ligado? Tipo, às vezes a gente tá passando pelas coisas, fazendo e piriri pororó, a gente não se dá conta de determinadas coisas específicas que são muito marcantes. Então, tipo, é necessário nós entendermos que, cara, o CBLOL não seria o mesmo sem a PEN. Se o CBLOL está aí hoje como está, é porque teve muita PEN. E até mesmo acima, como citaram, não é nem falando sobre CBLOL, acho que falando como eSports como um todo, né? Eu acho que o Pada, ele foi uma pessoa, assim, que, mano, ajudou e ajuda até hoje muito o eSports. Porque a gente sabe que muito do dinheiro... Ó, imagens de arquivo fornecidas por TV Globo, fala deles. A gente sabe que, tipo... Como que eu posso explicar, cara? Muito do dinheiro que vem da PEN, principalmente no começo de tudo, não é que estava vindo da PEN do dinheiro que estava vindo da PEN, né? Que a PEN estava fazendo, o ecossistema da PEN. Vinha da carteira e do bolso do Pada, tá ligado? Então ele sempre foi essa pessoa que, cara, ajudou no cenário, fomentou o cenário, mano, fez de tudo. Foi o primeiro time a ter game house, a pagar salário. Então, assim, mano, a PEN é extremamente foda, tá ligado? Eu sou muito grato a eles como um todo aí. Bota fé. Muito foda. E detalhe, muito foda também esse documentário que eles fizeram. Guys, vale o like de todos vocês. Corram para lá, meus moderadores, eles estão aí spamando o link. Então, corram para lá e deixem o like, porque não é todo dia em que vemos uma equipe a investir tanto assim também pra fazer um documentário foda a esse nível, tá ligado? A gente até então nunca tinha visto um documentário a esse nível. A PEN mais uma vez aí inovando e subindo a régua dentro do eSport. Um beijo aí para todo mundo da PEN, mano. Thomas, o Pada, a Charis, fizeram um trabalho incrível, e pra toda aí a Steph e o nome aí que apareceu, que eu não gravei todo mundo, né? Mas, enfim.